Uma boa noite, a paz do Senhor a todos. Eu espero que todos estejam bem, né? Hoje, nesse sábado, você tenha tido um sábado abençoado aí da parte de Deus. Eu vou dar alguns minutos, né? A pastora Nayara vai compartilhar aí o link com os grupos, né? Com o clube do livro que a gente tem, com os amigos, com os familiares. Você também compartilhe essa live. Hoje nós estaremos falando sobre Eclesiastes, capítulo 11. É um capítulo muito importante, é um capítulo muito bonito. E eu creio que você não vai se arrepender, né, da palavra que Deus tem para nós nessa noite, né? Seja edificante para você e para nós aí da parte de Deus. Então, separa aí a sua Bíblia, né? Hoje eu vou acompanhar vocês aqui com a NAA. Olha como é que ela é grandona. Ela é uma Bíblia de estudo. Vou acompanhar com vocês com o caderno. Aí, basta deixar cair. Com caderno, caneta. E aqui o clube do livro, tá? Tô pensando aí o que eu vou fazer aqui nessa primeira folha aqui. Tô pensando o que eu vou escrever. Se você tiver ideias, né, do que a gente pode escrever. Mas aqui tem já desenha pintado, né, os livros que a gente já leu, que é os livros de Provérbios e Eclesiastes, né? E aqui tem as figurinhas do livro de Provérbios, as figurinhas do livro de Eclesiastes e as datas que a gente começou a ler, né? Vai vir explicando. Você consegue baixar o PDF aqui no nosso perfil, né? Você consegue baixar, você consegue fazer no caderno de uma matéria, tá bom? Você consegue fazer. Então, você que porventura não faz parte do nosso grupo do Clube do Livro, né? Você quer fazer parte, você pode chamar a gente aqui no privado, no WhatsApp. Você pode pedir que a gente coloque você no grupo. No grupo, a gente consegue passar PDFs que vai explicar, né, a parte mais histórica, vai explicar os conceitos mesmo da teologia, vai explicar mais detalhadamente, né, os capítulos da Bíblia. Tá? Então, é muito bom, porque aqui na live, né, uma live de 1 hora e meia, a gente não consegue falar tudo que precisa ser falado para vocês, tá bom? Deixa eu convidar aqui a pastora Nayara. Pastora Nayara, enquanto eu abro. Paz do Senhor para todos, bem-vindos. Tá dando para me ouvir? Boa noite, estou te ouvindo. Paz do Senhor, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso penúltimo dia, né, do Eclesiastes. Nós estamos aí no penúltimo capítulo, acabando, né, Eclesiastes tão pequenininho, né, mas é um livro maravilhoso, tem sido bênção, tem sido edificante. Para você que está nos acompanhando, já coloquei aí nos comentários o meu número, o número da Bárbara. Para você que queira nos adicionar, para você entrar lá no nosso grupo do Clube do Livro, né? Nós sempre vamos estar estudando os livros da Bíblia, lendo cada capítulo por dia. E aí eu quero já deixar aí um convite que, terminado Eclesiastes, nós vamos estar aí uns dias, né, para você respirar. E aí nós vamos estar lendo o livro de Jó. Olha que coisa maravilhosa, o livro de Jó. Vai ser bênção de Deus, né? Então eu quero convidar você a quem não está aqui pela primeira vez. Nós somos a Escola Bíblica Casa de Zadok. Nós não somos uma igreja, tá? Nós somos uma escola bíblica. E aqui, tanto nessa rede como nas outras plataformas, como YouTube, Instagram, Kawaii, nós estamos lá também. E convido você a conhecer o nosso canal no YouTube, que já possui seminário, lá tem estudos bíblicos, cursos bíblicos que você pode assistir, né, participar ali. Nós somos uma escola que oferecemos cursos bíblicos gratuitos, né, nós não cobramos nada, nem de material, nada. E aí você que quer continuar aprendendo a palavra do Senhor e quer um estudo bíblico pontual, você pode estar nos adicionando aí, que nós te encaminhamos, né, aos nossos grupos, para que você possa sempre estar estudando a Bíblia e oferecendo material para que você possa trabalhar no seu grupo, na sua célula, no seu departamento, você reunir também a sua família, fazer um grupo de estudo na sua família, para juntos nós estarmos aprendendo a palavra do Senhor.
né, compartilhando momentos, comunhão e aprendizado. A única coisa que nós pedimos é que nós oferecemos o nosso material gratuitamente, então você reproduza também ele gratuitamente. Então, nosso material ele não pode ser vendido, ele só pode ser doado. Você pode doar para sua família, para os seus amigos, para o grupo da sua igreja, o grupo ao qual você é responsável, para você compartilhar e fazer o aprendizado do Senhor objetivo, gratuito e acessível para todos. E dentro da Escola Bíblica Casa de Zadok, os nossos cursos, ele não possui pré-requisitos, ou seja, você não precisa ter ensino médio, saber ler, saber escrever. Fala assim, mas como assim uma pessoa não sabe ler, não sabe escrever e quer fazer um curso bíblico? Por que não? E a palavra do Senhor está acessível para todos. Então, você que quer estudar conosco, nós não temos esses pré-requisitos. Por isso que somos uma escola bíblica, não somos uma escola teológica. Porque uma escola teológica, ela precisa ter alguns pré-requisitos para as pessoas poderem participar. E aqui nós não temos. Desde que você queira aprender a palavra do Senhor, você é muito bem-vindo no nosso meio. E hoje, né, nós estamos aí na reta final de Eclesiastes, capítulo 11, tá? Se você, porventura, chegou aqui já nos últimos capítulos, lá no YouTube a gente tem, sempre que termina as lives, eu baixo essa live, a gente coloca lá, para que você consiga assistir depois, para que você consiga pausar, para que você consiga anotar ideias, né? Anotar o seu estudo. Então, você consegue, lá no YouTube, você consegue ter a playlist só de estudo bíblico. Então, lá tem todos os capítulos de Eclesiastes até o 11, tem todos os capítulos de Provérbios que a gente fez Janeiro da Sabedoria, então você consegue assistir Provérbios com a gente. Lá também tem Jesus Cristo no Antigo Testamento, tem quase todos os livros do Antigo Testamento, tem seminários, tem as teses da Reforma Protestante, nós comentamos todas as 95 teses. Então, você consegue ter muito material, se eu não me engano, são mais de 320 vídeos que você consegue aí assistir, entre vídeos curtos, que vão até 3 minutos, e vídeos mais longos, que são os estudos que a gente aplica, tá bom? E se porventura você tem alguma dúvida, como a pastora Nara falou, você tem algum tema, você tem dúvida, assistiu algum estudo, que é muito interessante, nós abrimos o espaço, por isso nós abrimos o nosso telefone, os grupos de estudo, para que você estude por si mesmo, né? Para que você traga ideias, para que você questione, porque nós não somos, irmãs, donos da verdade. A Bíblia, ela é a verdade. Então, se você, porventura, tiver alguma dúvida, mas como é que está isso daqui na Bíblia? Na Bíblia está assim, na Bíblia está diferente, alguma coisa, você tem liberdade de chegar para nós e nós discutirmos essa ideia, tá? Por quê? Porque a Bíblia é a base de tudo. Então, quando nós trazemos o estudo, é importante deixar isso bem claro, não foi que a Bárbara ou a pastora Nara acordou, entendeu? Ligou a câmera e veio falar para vocês qualquer achismo, qualquer ideia mirabolante da nossa cabeça. Não, nós estudamos, temos diversas bíblias de estudo, nós temos obreiros dentro da Casa de Zadok e nós fazemos uma mesa redonda mesmo, de sentar e discutir ideias, discutir a Bíblia, discutir interpretações, discutir variações da Bíblia em questão de traduções, né? E mesmo a parte da arqueologia. Então, é importante você saber disso, por quê? Porque às vezes você tem uma dúvida, acha que a gente só ligou a câmera, entendeu? Ou que a gente está reproduzindo o estudo de alguém que fez o estudo e trouxe para a gente. Não, irmãos, nós estudamos mesmo, tá? Nós trazemos algo que a gente tem certeza que vai agregar na minha vida, na sua vida, aquilo que o Senhor tem para falar através da palavra dele. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, a gente confunde, né, o achismo das pessoas como uma verdade. Então, tome cuidado. A internet hoje ela está cheia, né, de vídeos de inteligência artificial, de reprodução de pessoas que não sabem o que elas estão falando. Ele viu em algum lugar e reproduziu, ou ele quer ganhar uma grande visibilidade com aquilo ali, né, uma grande quantidade de visualizações, seja por fama, seja por dinheiro, seja por status. Então, é por isso a importância de construir pessoas que sabem estudar a Bíblia. Então, você incentive os seus filhos a estudar a Bíblia, incentive a sua esposa, o seu esposo a estudar a Bíblia. Por quê, irmãos? Porque nós já estamos vivendo os últimos tempos. Então, qualquer coisa as pessoas querem fazer a gente engolir como alimento. E não é assim.
A Bíblia, ela é a única verdade. Ela não pode ser distorcida, ela não pode ser manipulada, ela não pode ser acrescentada ou retirada nada dela. Então, tome cuidado. E para você desenvolver esse discernimento, esse entendimento, Bárbara, eu não sei ler, eu não sei, né? O meu entendimento é pouco, eu tenho dificuldade com a Bíblia, com as palavras antigas. É por isso que nós temos hoje versões muito confiáveis, tá, irmão? Como essa daqui, a NAA. Você pode utilizar dela, ela tem um entendimento muito bom. A Nova Tradução da Linguagem de hoje, elas são muito recomendadas para você começar os seus estudos. E aí você pode utilizar de sites que lê para você, de aplicativos que lê para você a Bíblia. Então, utilize da tecnologia para você aprender do Senhor e não deixe que ela exclua você, né, de aprender a Bíblia. Por quê? Porque é importante para a sua alma e para a sua família, tá bom? Então, antes de estudar qualquer capítulo da Bíblia, você vai orar pedindo discernimento e sabedoria da parte de Deus. Só o Espírito Santo que pode ministrar para a gente essa sabedoria para a gente entender o que está escrito, tá bom? Então, eu vou pedir para você curvar sua cabeça, fechar os seus olhos por um instante e orar junto comigo no seu coração, independente do local que você esteja. É só um instante, tá bom? Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela tua graça, tua misericórdia e teu cuidado. É mais um dia, Senhor, que nós estamos aqui, mais uma chance, mais uma oportunidade que nós temos de aprender mais do Senhor, de conhecer verdadeiramente a Tua presença, os Seus detalhes. Nos ensina, Espírito Santo, que o Senhor possa estar presente neste local, assim como também aonde esse vídeo chegar, cada alma, cada pessoa que é alcançada pela Tua palavra. Pai, fala com ele também, que os Teus sinais também possam acompanhar ele. Possa, meu Deus, meu Pai, abrir os olhos, abrir os ouvidos, para ter um entendimento melhor. Pai, repreende pelo poder do sangue de Jesus toda distração, todo planejamento do inimigo, toda artimanha, tudo aquilo que ele tenta fazer com que nós não venhamos entender a Tua palavra. Que enquanto estivermos ministrando o Teu estudo, Pai, o Senhor tenha liberdade para curar, para libertar, para transformar a vida de cada um, assim como o Senhor quiser, Pai. Eu te agradeço desde já, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar aqui. Eu vou, como o capítulo 11 ele é pequenininho, irmãos, ele é apenas 10 versículos, tá? Então, ele vai vir com um Salomão que ele vai trazer a conduta, né, de uma pessoa sábia, de uma pessoa que é prudente. Então, a gente vai ler versículo por versículo, porque cada versículo ele tem um entendimento diferente, ele tem um entendimento separado, né, do próximo versículo. Então, se a gente ler vários versículos juntos, vai embolar sua cabeça, vai embolar nossa explicação e a gente não vai conseguir entender nada. A gente vai ler versículo por versículo. Por quê? Porque esse capítulo ele tem uma condição muito especial, que é o quê? É as metáforas da época. Então, para aquelas pessoas da época, fazia muito sentido o que Salomão estava escrevendo. Talvez para mim, para você, se alguém chegar lá no púlpito e ler esse capítulo para você, você não vai entender nada. Você vai falar, tá, não fez sentido nenhum para mim. Por isso, nós vamos estudar um pouquinho da história da época. A gente vai trazer para vocês o contexto da história, o significado da história, para a gente conseguir aplicar ele nos dias de hoje, tá bom? Então, preste muita atenção e se você ficar com dúvidas, comente. Se você tem vergonha de comentar, você pode mandar um WhatsApp pra gente e a gente vai parando e vai explicando de novo e de novo até você entender, tá bom? Então, vamos lá. Versículo 1 diz assim: lance o seu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você o achará. Eu estou lendo ele na tradução mais antiga, e aí nós estamos chegando nos 2 capítulos aí mais conhecidos, né? Os mais conhecidos, que é Eclesiastes 11 e Eclesiastes 12. O Eclesiastes 11, ele é muito interessante porque, como a Bárbara falou, eles são metáforas, né, que na época de Salomão fazia muito sentido, né? Então, quando você vai debruçar sobre eles, você tem que pegar um pouquinho do contexto histórico. E esse versículo primeiro, né, que ele é lindo, que fala, né, lança o teu pão sobre as águas, porque o achará depois de muitos dias. Algumas traduções falam assim, porque depois de 7 dias você o achará. E esse entendimento é que, na época de Salomão, ele está aqui falando sobre a questão da semeadura, né? Então ele está dando exemplos de semente, né, de plantio, exatamente para quê? Para falar sobre paciência,
ele vai falar sobre você plantar em meio à incerteza, né, você conseguir ter fé em meio às tribulações, os meios às dificuldades. Então ele começa o versículo 1 falando exatamente isso, né, de Eclesiastes 11, versículo 1 ele fala: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de uns dias o achará. Para mim, para você, não tem sentido nenhum. Primeiro que se você jogar o pão na água, ele desmancha, né? Como é que você vai achar? Só que na época, essa palavra pão, lá no original, também tem um sentido de grão, de semente mesmo, né? Então, quando ele fala pão, ele está falando de semente, de alimento, é algo assim que tem valor momentâneo, né? O valor de alimento. E aí, quando ele fala para lançar, como eu falei, naquela época, ali naquela região ali do Oriente, ali, existia um tipo de plantio que ele era assim, do meio alagado. Sabe quando é que você vai plantar arroz? Que a terra é meio alagada, né? Ela já tem uma quantidade de água. Então, naquela época, existiam grãos que eles eram plantados assim. Então, você lançava, né, mesmo quando o rio estava, vamos dizer assim, alto, você lançava a semente, e aí, quando as águas elas baixavam, né, ela baixava junto à semente e fazia com que essa plantação viesse. Então, o que acontecia? A pessoa ela lançava na água mesmo a semente, né, mesmo que o rio estivesse em cheia, mas ele sabia que uma hora o rio ia baixar, e a força da correnteza fazia com que a semente ela entrasse na terra. Então ele sabia que mesmo naquele momento que ele não estava vendo terra, ele não estava vendo nada, ele sabia que ele iria colher esse tipo de colheita. Então Salomão, ele vai se utilizar deste exemplo para falar assim: olha, lança o teu pão, lança a tua semente sobre as águas, porque depois de muitos dias você vai achar ela. Ou seja, ela vai estar intacta, né? Então ele está falando assim: olha, você pode semear em meio à incerteza, porque talvez para mim, para você, a nossa lógica seria o quê? Espera as águas baixarem para você poder semear. Mas existiam grãos que eles conseguiam suportar a cheia do rio. Então eles eram que eles iam em barcos mesmo e eles lançavam a semente nas águas. E aí eles aproveitavam a força da correnteza, sabendo que a semente entraria, porque aquele rio depois ele ia baixar a correnteza. Então, quando nós vemos falando sobre isso, a gente pode levar para o lado do que é da generosidade, no lado de você fazer na vida de alguém, mesmo que hoje você olhe e você não veja uma terra saudável, né? Porque você imagine você ter que jogar a semente num lugar que nem terra você está vendo. Você está vendo barro, você está vendo correnteza forte, você está vendo um momento de dificuldade, e aí Salomão te chama a lançar a semente sobre esse ambiente. E aí, na nossa sabedoria humana, é claro que você não quer fazer, você vai gastar semente, entendeu? Num lugar que você está vendo que não tem nem como você botar o seu pé firme. E aí é essa questão, esse entendimento sobre fé que no Antigo Testamento se tem, né? A questão de você lançar a fé naquilo que ainda não é um ambiente propício, mas você sabe que aquela correnteza vai baixar, você sabe que aquele rio ele vai diminuir, e quando ele diminuir, a semente que você lançou ela é forte o suficiente para ela poder suportar isso. Então a certeza das pessoas que jogavam a semente não era na braveza do rio, era na fortaleza da semente. Ele tinha tanta certeza que a semente era tão boa que ela suportaria a correnteza do rio, ela suportaria a lama, ela suportaria um nível alto. Então quando você lança algo, talvez você está aí lançando sobre o seu casamento, lançando sobre o seu filho, você está lançando sobre o seu ministério, e quando você olha, está tudo alagado, está tudo cheio de barro, e você fala, não tem como. Só que a certeza que você tem não é sobre o espaço, é a semente que você está lançando. É isso que ele chama para nós refletirmos. A semente que você está lançando. Você tem certeza do que você está plantando? Porque do que você está plantando você vai achar. Ele está dizendo isso, você vai achar. E às vezes nós pegamos principalmente este capítulo, né, porque parece que para o pessoal da teologia da prosperidade só existe esse capítulo no livro de Eclesiastes. Ou seja, você lança, então se você der uma, entendeu? Porque daqui a pouco você vai trazer tudo de volta para você. E na verdade o que ele está falando é você lançar uma semente certa num ambiente incerto. É você lançar algo sabendo que o ambiente neste momento ele parece que não está para plantio. E o capítulo 11, ele fala exatamente disso. De você ter fé em meio a um ambiente de incerteza. Você ter confiança no meio de um ambiente de incertezas. Porque coisa boa é você plantar na terra boa.
a terra preparada, né? A família toda é crente, né? Todo mundo da igreja te aceita, todo mundo gosta de você, né? Todo mundo te ama. É muito bom você estar na festa assim, mas quando você está num ambiente que não é propício e você tem que lançar a semente, você tem que jogar aquela semente, é muito difícil. E aí Salomão, nesse Eclesiastes 11, ele te convida a lançar, a você não olhar a circunstância, a você não olhar o momento, porque se você olhar o momento, você não vai fazer nada. Se você olhar o rio, você não vai fazer nada. Se você olhar o alto nível do rio, você não vai fazer nada. Se você olhar para o barro, você não vai fazer nada. Mas hoje, o Senhor fala assim, tenha certeza da sua semente. Tenha certeza que a semente que está saindo de dentro de você, que é a certeza no Deus que você serve, ela sim consegue frutificar num ambiente que todo mundo está dizendo que não é propício. Então esse é o poder da palavra de Deus. O poder da palavra do Senhor é nos dar uma confiança de que Deus faz você frutificar num ambiente que não tem como. Mas o Senhor, se você está plantado no lugar onde Deus te colocou, se você usar de sabedoria, você consegue lançar num ambiente propício e você vê essa semente frutificar. E é engraçado como nós podemos, né, fazer muitos comparativos desse livro de Eclesiastes com o que Jesus vai vir falar depois, né? Desde o início ele bota a necessidade da resposta do fim da vida, a necessidade da alma, a necessidade de respostas, né? A soberania de Deus, o poder máximo de Deus. E nesse capítulo, né, principalmente esse primeiro versículo, ele já abre nos mostrando como que é uma caminhada com Cristo. Por quê? Porque a fé, irmãos, a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você vive num mundo de incertezas. Por quê? Porque você não tem mais a força do seu braço, você não tem mais a visão do que você está vendo, você não age mais conforme você está vendo, você não age pelo que você está ouvindo, você tem uma visão e um ouvido diferenciado do que Deus está dizendo a respeito daquilo ali. Um comparativo que eu posso trazer aqui para vocês muito é a questão dos dons, né? Se você conhecer uma pessoa que tem dom próximo a você, dom verdadeiramente, irmãos, que Deus usa essa pessoa, Deus fala com essa pessoa. Essa pessoa ela não precisa ver para crer. Ela não precisa saber as partes humanas, ela não precisa ouvir algo para ela dizer. Ela consegue chegar em você e te descrever fatos, te narrar circunstâncias que ela nunca viu, que ela nunca ouviu, que são incertas. Por quê? Porque ela tem um contato direto com Deus. E ela tem uma certeza naquilo que Deus está falando. Então não há dúvidas e não há erros. Não há um porquê, não há um para quê. É uma certeza absoluta, apesar da incerteza humana. Então, quando você aceita Jesus Cristo como seu Salvador, você vai viver uma vida como tal. Por exemplo, você vai, como a pastora Nayara falou, você não vai esperar a terra estar boa para você plantar. Você vai semear a palavra de Deus em pessoas improváveis. Deus vai levar você para pregar para pessoas que todo mundo aparentemente vai olhar e vai falar assim, essa pessoa nunca vai se converter. Essa pessoa não quer Jesus, essa pessoa não vai dar certo. Humanamente, essa é a minha visão e a sua. Mas os planos de Deus, eles são diferentes do meu e do seu. O maior exemplo de todos que a gente sempre cita aqui é Paulo. Paulo é uma pessoa incerta, improvável, irmãos. Quem é que diria que Paulo, né, se renderia a Deus? Mas quem transforma uma pessoa, quem faz a semente brotar, quem faz o plantio dar certo, é as mãos de Deus, é o Espírito Santo. Não somos eu e não somos você. Então, o caminhar com Cristo, ele é uma coisa muito incerta nessa questão de você plantar, de você, seja todos os sentidos da sua vida, né? Algumas pessoas levam muito para o financeiro, mas que querem até como se fosse uma aplicação financeira no banco, né? Você bota 100 e rende para 1.000. Deus não é isso, irmão. Ele não está preocupado com o meu dinheiro, com o seu dinheiro. Ele não é uma aplicação financeira, que você bota 100 e vai render 1.000 instantaneamente. Mas o que ele está preocupado é com as almas que vão vir, com as almas que vão se converter dos seus maus caminhos, que as pessoas que vão ser curadas, as pessoas que vão ser transformadas, independente do meu olhar e do seu olhar. Então, nós podemos levar isso, por exemplo, para aquele filho que as pessoas olham e falam assim, não, seu filho não tem mais jeito, entendeu?
para de orar por ele, porque não vai dar certo, porque você não vai conseguir, é impossível isso. Irmãos, nós conhecemos pessoas que, por exemplo, oram pelos seus filhos, ele é uma pessoa improvável. Pode ser que ele nunca seja um pastor, ele não tem chamado para estar no ministério, mas aquela pessoa, diariamente, ela tem o livramento da morte, diariamente ela tem uma oportunidade de esperança e de arrependimento. Até o final da vida, ela vai ter uma oportunidade dela se converter dos seus maus caminhos. Esse trabalhar da semente germinar, da semente crescer, ele é um papel de Deus e ele é um papel do Espírito Santo, não é nosso. Então, às vezes, você também vai ter circunstâncias na sua vida, que isso também acontece muito, das pessoas acharem que ser cristão é sinônimo de tudo dar certo. É sinônimo da vida perfeita, é sinônimo da tudo aquilo que eu botar a mão, entendeu? Vai frutificar, vai crescer, onde eu botar o meu pé vai dar certo, e não é bem assim. Porque a palavra de Deus, ele vai dizer para mim e para você, olha, você vai ter tribulações, você vai ter dificuldades, o mundo não vai gostar de você, as pessoas vão te odiar por amor ao meu nome, então estejam preparados, por quê? Porque vocês não vão estar só, o meu Espírito Santo vai estar com vocês. Existem tribulações que sou eu, o próprio Deus, que vai colocar para vocês edificarem a fé, para vocês terem esperança, para vocês se fortalecerem. Por isso, vocês têm que buscar os dons, você tem que buscar a armadura de Cristo, porque vocês estão numa guerra espiritual. E essa guerra, ela nunca vai acabar até que Jesus venha. Então, esse mundo de maravilhas, né, da Alice da País das Maravilhas, que você vai estar ali com flores, cantando e dançando, não existe para quem conhece verdadeiramente a palavra. E aí você vai ter que semear na incerteza, porque existem circunstâncias que você não vai estar vendo, você não vai estar ouvindo, vai estar todo mundo contra, mas se você crê na palavra de Deus, que é fiel a Ele, a palavra dele, Cristo não é fiel a mim e a você, porque eu e você, às vezes, pode estar errado. Eu e você pode estar vendo uma cadeira roxa na nossa frente, mas aquela cadeira ela não é roxa, ela é azul, entendeu? Ela vai virar outra coisa, ela não vai ser mais cadeira, ela vai mudar completamente. E aí só Deus ela tem essa capacidade, irmãos, de nos socorrer em meio à esperança, né? Só Deus tem essa capacidade de mudar as coisas, de fazer milagres, de fazer o impossível acontecer. Então, a caminhada ela é essa incerteza. Mas qual é a nossa obrigação de fé? É plantar. A nossa obrigação é seguir o que Cristo está falando. A nossa obrigação é imitar Cristo. E aí, o restante, Deus ele vai fazendo e vai direcionando eu e você. E aí ele continua no versículo 2 assim: reparta com 7 e até mesmo com 8, porque você não sabe que mal sobrevirá à terra. Quando ele fala isso, aí ele está falando da questão da generosidade, né? E aí ele fala assim, reparte com 7, que no Antigo Testamento o 7 é um número total, né? Com a totalidade, e ainda até com 8. Eu vou parar aqui porque eu acho isso maravilhoso, porque nós temos o costume de que quando nós estamos repartindo alguma coisa, é o nosso costume a gente dar a sobra, né? A sobra, a gente fica com o melhor, né? Uma época eu mexi com bazar na igreja, então assim, as pessoas chegavam assim, irmã, eu tô doando isso aqui, entendeu? Porque não me serve mais, eu não quero mais. Aí você vai lá, acho que nem um lixo ia querer aquela roupa, mas a pessoa já, eu tô dando, entendeu? Já mexi com parte de cestas também, né? Já mexi com parte de cesta também, a pessoa chegava aqui com arroz já brotando, bichinho, feijão, já saía aquela plantinha lá dentro, e falava assim, irmão, a pessoa tá com fome, entendeu? Então ela tem que aceitar tudo. E a pessoa, ela acha que ela tá fazendo um ato de generosidade. Ela tá doando, porque assim, ela não tá comendo, porque tá estragada, ela não vai dar para os filhos dela, mas ela acha justo a pessoa que tá passando por uma necessidade comer, porque tá com fome. Quem tá com fome não escolhe o que vai comer, né? Então você come tudo estragado, com bicho, com boró e tudo. Então esse tipo de pensamento, ele não é bíblico, porque olha só o que Salomão tá falando. Reparte a porção com 7. 7 é a totalidade, ou seja, você vai repartir o mesmo tanto para você. É como se nós estivéssemos com um pão, você vai partir ele no meio. A mesma quantidade que você serve para você e para os seus filhos, para sua casa, você vai oferecer para o outro. Do mesmo melhor. Aí ele fala assim, e ainda até com 8. Ou seja, ele está falando de algo que é transbordante. Você vai dar além, você vai dar o melhor, além daquilo que todo mundo doa. E aí ele fala assim, por quê? Porque você não sabe o mal que pode vir. Ou seja, você reparte hoje, você faz hoje, porque amanhã alguém vai fazer com você. Então ele está falando aqui
que quando você faz isso de coração, porque o Senhor sabe a sua intenção do seu coração, Ele sabe quando você entrega algo de totalidade, não é assim, pastora, eu só tenho isso que eu tenho que doar, não. Ele está falando assim, que você vai fazer como se fosse para você e os seus filhos. Você não vai dar coisa ruim para você e para sua casa. Você não vai querer, você não vai desejar coisas ruins. Então ele fala assim, quando você dá na totalidade e até mais, porque você sabe que não vai faltar, ele fala assim, porque você não sabe o dia de amanhã. Amanhã talvez seja você que precise. Pastora, mas eu nunca vou precisar. Aqui não está falando de necessidade só material. Às vezes você vai precisar de companhia, porque a Bíblia está dizendo que você vai receber, ainda dentro do versículo 1, está falando que o pão volta. Irmão, como eu falei, o pão ele se desintegra. Então, assim, o grão que vai, ele não vai voltar, ele vai voltar como uma semente, como uma plantação. Então, o que você faz, ele vai voltar para você, às vezes, de uma outra maneira. Numa bondade, numa misericórdia. O Senhor faz alguém lembrar de você do mesmo jeito que você está lembrando de alguém, do mesmo jeito que você está estendendo a mão. O Senhor lança pessoas para estenderem a mão para você, através de oração, através de intercessão, através de livramentos. Então, por quê? Porque você não sabe o mal que pode vir amanhã. E às vezes a pessoa pensa assim, não, mas eu nunca vou passar fome, eu nunca vou passar sede, eu nunca vou passar frio, eu nunca vou precisar de ninguém. Às vezes você vai precisar de um conselho na hora de uma guerra, na hora de uma dificuldade, você vai precisar de alguém para guerrear por você. E aí, você sabe o que acontece? Nós fechamos certas portas de ajuda, porque quando foi para nós termos uma porta de ajuda, nós não demos a nossa totalidade. Nós não demos o nosso melhor. É você dar o seu melhor. A pessoa está precisando de você, você dê o seu melhor. Às vezes, a pessoa não pode reconhecer que você está dando o melhor. Fala assim, nossa, esse é o meu melhor, e às vezes o melhor para o outro não é suficiente. Mas o nosso Deus, Ele está vendo que você está dando o seu melhor. E aí no momento mal, no momento quando o mal vier, porque aqui vai falar sobre isso, que tem dias bons e dias maus, e como nós lemos nos capítulos anteriores, não tem explicação porque vivemos, não tem um motivo, entendeu, de vivermos dias maus. Acontece por justo e por injusto também, porque jejum e porque não jejum, porque pelo que crê e o que não crê, são coisas que acontecem. Então, quando sobrevém sobre nós, aí nós vamos fazer o quê? Vamos colher aquilo que estamos semeando. Às vezes a gente acha, irmão, que a nossa semente é só o dinheiro. Não, eu vou depositar tanto, que o Senhor vai me dar tanto. Às vezes o Senhor te devolve em saúde. Às vezes o Senhor te devolve em paz. Não é na conta bancária, como muitos querem. Eu vou dar 100 para Deus me dar 1000, entendeu? O que você vai fazer com esses 1000? E se esses 1000 fazer algo que desvia? O Senhor não vai te dar. Se com esses 1000 você vai se afastar da presença do Senhor, o Senhor não vai te dar. E aí é que eu falei em algumas lives passadas, a gente tem uma questão, inclusive hoje, eu encontrei um jovem que sempre está nos acompanhando aqui, que eu acho o máximo o nome dele, Eliakim. Eliakim, você tem nome bíblico, ele deve estar online. Ele falou assim, fale, que é uma das lives que a gente falou sobre prosperidade, sobre bênção, e ele nunca tinha visto essa explicação, o que é bênção. Ele falou assim, pastora, faça uma live explicando o que é prosperidade na Bíblia, o que é bênção, a gente vai anotar, viu? Então, assim, às vezes a gente tem um entendimento errado do que é prosperidade. A gente acha que prosperidade, assim, hoje eu tenho uns 50 reais na conta, amanhã eu vou amanhecer com 5.000. O Senhor me prosperou. Então, isso não é prosperidade, não. A prosperidade que provém de Deus, ela traz alegria, você reparte. Porque como é a prosperidade? O Senhor vai te dar prosperidade para você também repartir o pão com o outro. Se o Senhor te der 5.000, tu vai dar para quem precisa? Você vai ajudar alguém com uma cesta, você vai ajudar uma família com uma compra, porque a gente faz esses planejamentos pensando só na gente. Eu vou dar 10, entendeu? Porque aí o Senhor vai me dar 100, porque aí vem uma pessoa, pega esse versículo e fala, eu vou lançar, porque ele vai vir ao dobro, e você nunca pensa no outro. Você nunca pensa assim, Senhor, eu vou ajudar o outro, eu vou ajudar alguém da família, eu vou ajudar a sua casa, eu vou ajudar um irmão que está desempregado, eu vou ajudar uma família que está passando necessidade. Não, a gente só pensa em nós. Essa prosperidade, ela não vem do Senhor. Tudo que é só para nós, que é para o nosso deleito, né, que é só para o nosso ego, irmão, o Senhor não nos dá. Tanto é que quando ele deu o seu filho, ele deu o seu filho por todos. Quando ele chamou Abraão e falou, Abraão, eu vou te abençoar, mas através de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Não era só para ele. Deus não estava abençoando só ele, não, irmão. Quando o Senhor fez com Noé, falou, Noé, eu não quero destruir o homem, mas através de você vai vir uma nova fidelidade. Então, se você acha que o Senhor vai prosperar você só para você, então essa prosperidade, essa bênção não vem de Deus. Então, quando ele fala que reparte com 7 e até com 8, é porque ele está dizendo que não é só para você. Porque quando vier um dia mau, alguém vai se lembrar de repartir com você. E não é só bens,
Você pode estar repartido num momento de tristeza, você vai precisar de amigos, você vai precisar de pessoas ali do seu lado. Então o Senhor levanta pessoas para ser o seu socorro numa oração, né, num grupo de oração, pessoas para estar intercedendo pelo seu ministério, pela sua vida. Os obreiros que nos acompanham aqui, pastor, ponha como ensino na sua igreja que você trabalha para o reino, você não trabalha para a igreja. Entendeu? Placa, às vezes tem um membro de uma outra igreja passando por uma necessidade, a gente não ajuda porque ele é de outra igreja, entendeu? Ele é problema do outro pastor, e às vezes você não sabe que às vezes a outra igreja está passando por um problema que não tem como atender. E aí você pode atender, mas como não faz parte do seu curral, né? Porque você não tomou as ovelhas de Jesus, agora você que está administrando, entendeu? Aí você fala, eu não vou ajudar, eu não vou visitar, eu não vou lá no hospital. Eu já tive casos, irmão, da irmã tá grávida, já com contração, o menino tá quase saindo. Ela aí, entendeu, na igreja, o pastor falou assim, você não é mais meu membro, eu não tenho essa obrigação de te levar no hospital. Pede pro seu pastor. Sendo que o pastor dela morava em outro bairro e o pastor antigo dela morava na mesma rua. Mas como não era mais membro, eu não tenho essa obrigação, entendeu, de gastar gasolina com você. Gente, que mentalidade é essa, irmão? Aí a pessoa, 2, 3 horas da manhã, você que é mulher, você imagina o desespero que essa mulher tinha, entendeu? O marido não estava em casa, o marido estava trabalhando, só estava ela e as crianças. Ela entra em trabalho de parto. Como é que você vai pensar assim, não, né? A pessoa não pode me levar porque eu não sou membro dele, mas não é mais obrigação. Aí, irmãos, como é que você quer que o céu se abra? Porque você vai colocar um dinheiro num envelope, aí você vai botar no gasoil e falar assim, não, agora o Senhor tem obrigação, entendeu, de me abençoar. Porque, como? Cadê o seu amor pelas pessoas? Cadê o seu amor pelo reino? Né? Então, assim, pregue essa palavra do jeito que ela é, porque o dia mau, ele vem. Não tem como, irmão, eu e você fugir. Você pode fazer o que você quiser. Não tem como eu e você fugir do dia mau. E no dia mau, essas coisas serão lembradas. Os céus, ele vai se lembrar, e você repartiu na totalidade, você fez o seu melhor, você ofereceu o seu melhor, você deu o seu melhor para que você possa requerer o melhor, para que você possa receber o melhor, porque isso aqui é princípio bíblico, irmão. E sobre o princípio bíblico, o Senhor, ele age em cima do princípio bíblico. E como a Bárbara falou, o Senhor é fiel à sua palavra. Ele é fiel ao que está escrito. E é interessante que esse capítulo, irmãos, ele é um capítulo que é muito estudado e muito aplicado em vários locais do mundo, até mesmo por milionários, por pessoas que trabalham com economia, por pessoas que ensinam, né, a parte de economia. Por exemplo, essa parte do versículo 1, eles aplicam como, na época de Salomão, tinha-se o costume de você pegar ali o dinheiro, né, os materiais que você tinha de composição, né, os plantios, os grãos, as coisas, e você mandar barcos fazer viagens marítimas, né? Então você mandava as pessoas para descobrir novas terras, para comprar relíquias, outras coisas, né? O tingimento dos panos, que eram muito caros, então ia-se para outros locais e voltava-se trocando mercadoria, porque aí não era o dinheiro como nós conhecemos hoje. Então, algumas pessoas pegam esses versículos para aplicação do quê? Essa parte da generosidade de, olha, investe em algo que talvez você não saiba se você vai ter resultado. Por quê? Porque na época de Salomão, se via-se que você mandava os barcos, mas você não tinha uma garantia de resultado. Você não tinha uma garantia que ia voltar aqueles barcos. Eles podiam pegar tempestade, eles podiam afundar, eles podiam ir e não voltar, dependia dos marinheiros, das pessoas. Tinha os piratas que assaltavam, tinha tudo isso interferia. E esse segundo versículo é também um versículo que se pega para esse olhar econômico, tá? Então, assim, nós temos esse olhar espiritual, que foi o primeiro olhar que nós dissemos aqui, a interpretação, e temos a aplicação também mais monetária, né, mais pessoal, que as pessoas, vocês vão ver estudos na internet a respeito disso, aplicando muito para o seu próprio ego. Que aí, esse versículo 2, ele é visto assim como, olha, reparta as suas economias em 7 até em 8, né, diversifica nas suas aplicações, não trabalha só para uma coisa, né, faz uma aplicação financeira, trabalha com uma coisa, trabalha com outra, porque você não sabe da onde vai vir a rentabilidade do seu dinheiro. Né? A gente tem aí grandes coaches, grandes pessoas que ensinam economia, usando isso para a diversidade de aplicação de dinheiro na Bolsa de Valores.
Por quê? Porque você não sabe a catástrofe que vai acontecer no mundo, da onde vai falir um, da onde vai multiplicar o outro, e você vai ter esse dinheiro de volta. O que é muito importante deixar claro? Existem as duas visões. A visão espiritual é a visão que nós concordamos mais. Por quê? Porque a palavra de Deus, irmãos, ela não se desmente. Ela se confirma em si em todos os livros da Bíblia. Então, Deus, ele nunca vai fazer algo para eu, pessoal. Então, como a pastora Nayara falou, ele não vai te abençoar para você pegar todo o seu dinheiro e botar dentro do bolso, tratar todo mundo mal. Né? É uma das maiores respostas para as injustiças, né, da vida, as coisas que acontecem boas e ruins. Eu creio muito, eu vi um estudo a respeito do comportamento, né, da mente. Eles fizeram a experiência ali com ratos, e os ratos que não têm dificuldade na vida, que tem tudo na mão, que tem alimento, que tem água, que tem comida, que tem tudo, eles acabam, eles mesmos se matando e morrendo, a sociedade deles acabam morrendo por falta de dificuldades, por falta deles buscarem, deles trabalharem, deles ter a vida deles, das circunstâncias. E a nossa mente, ela sendo estudada aí pela ciência, ela vem falando que nós somos dessa maneira também. Então, às vezes, eu e você, aí vem a parte bíblica, né? Falar para mim e para você que, olha, você precisa passar por dificuldades, porque Deus, ele te conhece no profundo, ele me conhece e ele te conhece. Existem decisões que a Bárbara não vai tomar, a menos que aconteça uma situação. Já a Nayara, se passar pela mesma situação, ela vai tomar aquela decisão independente. Se ela passou ou não passou pela situação, só dela ter aquele recurso, ela já vai tomar essa decisão. Então, o que eu quero trazer aqui para o versículo 2? Você, talvez, não vai tomar uma decisão de ajudar as pessoas se você não passar uma dificuldade antes. Às vezes, eu e você precisa passar fome para quando uma pessoa que vai passar fome chegar perto da gente, a gente já sentiu a barriga doer. A gente já sabe o que é fome. Então, a gente vai ajudar, a gente vai repartir. Então, às vezes, eu e você precisa passar por uma situação para a gente aprender a ser generoso, para a gente aprender a fazer as coisas. Como também existem pessoas que não precisam passar por aquela situação para ele se comover. A sensibilidade dele, o coração dele, ele já tem uma generosidade por si só. Então, ele não precisa estar com fome para ele saber que ele quer ajudar pessoas com fome. Então, esse capítulo, ele vai continuar falando assim: se as nuvens estão cheias, derramam chuva sobre a terra. E se uma árvore cair para o sul ou para o norte, no lugar em que cair, aí ficará. Esse versículo 3, né, ele fala a questão de que existem alguns acontecimentos que eles são inevitáveis. E aí, dentro do que nós estamos falando, eu gostaria de responder uma pergunta do Carlos Eduardo Brandão, né, que ele pergunta assim: olá, como você explica um Deus que pode tudo, ficar olhando uma criança ser estuprada e não fazer nada? A gente acha, né, que Deus não faz nada, que ele fica só olhando. Na verdade, isso é resultado da maldade humana, né? Isso é resultado do nosso livre-arbítrio de sermos maus. Porque do mesmo jeito que há pessoas maus, também há pessoas boas, né? O Senhor, ele nos dá essa liberdade de escolhermos o caminho que podemos andar. Então, a maldade humana, ela existe. O ser humano, a carne dele é mau. Se eu e você não cuidarmos de buscar a misericórdia do Senhor, nós nos tornamos mal. Não, mas eu não teria coragem de fazer isso. Mas você pode fazer outras maldades. Você pode ter pensamentos maldosos, porque nós temos isso. E é como esse versículo 3, existem coisas que eles são inexplicáveis. Se uma árvore cair lá, ela vai ficar. Por que ela caiu? Então, a maldade humana, o ser humano sem Deus, o ser humano sem a misericórdia de Deus, ele é mau. É por isso que Jesus veio. Jesus, ele veio para que nós pudéssemos ser regenerados. Que nós pudéssemos nascer de novo, entendeu? Para sermos voltados para o Senhor, porque nós mesmos não conseguiríamos ser regenerados, Carlos. Nós não conseguiríamos. Então, Deus não fez nada, não. Ele fez o que há de melhor. Ele deu o seu Filho. Ele entregou Jesus para que nós fôssemos regenerados. É o maior ato que ele fez para que o ser humano pudesse ter uma oportunidade de perdão e de regeneramento. Agora, tem pessoas que eles excluem a graça de Deus. Eles podem estar até dentro da igreja, porque eu tenho certeza que você assiste jornal, você vê que tem pessoas que fazem isso dentro da igreja. Às vezes a pessoa está dentro da igreja com a Bíblia debaixo do braço, de terno e de gravata,
mas eles rejeitam a graça do Senhor. Eles não aceitam ser regenerados por Deus. Eles não aceitam Deus transformar as suas vidas. E aí eles fazem coisas terríveis. E não só essa que você citou, existem coisas terríveis também, como trair, como um adultério, que você quebra uma aliança, quando você rouba, quando você é um homicida, quando você é um estuprador, quando você é um pedófilo. São coisas que um homem consegue fazer. São pontos em que um homem faz da sua maldade, quando ele rejeita a graça do Senhor. Agora, quando a pessoa ela deixa Jesus entrar, ele pode ser o pior dos pecadores. Ele pode ser o pior dos pecadores. O Senhor tem perdão e regenera. Mas o mal, ele é resultado da ausência da que a pessoa rejeita a graça do Senhor. E aí, voltando ao versículo 3. Se as nuvens... Oi. Deixa eu só fazer um acréscimo nessa pergunta que o Carlos fez. Carlos, né? É muito importante nós entendermos, irmãos, que ou nós estudamos a Bíblia por um completo, ou nós também jogamos a Bíblia por completo fora. A Bíblia por si, ela se dá respaldo para tudo e para todas as questões. O que a Bíblia vai me falar? Ela vai me falar assim, olha, existe um Deus que criou os céus e que criou a terra e que criou o mundo sem pecado na sua perfeição. A ciência vai me explicar que essa terra foi criada no marco zero. Ela não tinha problemas e com o tempo nós, seres humanos, vamos causando os problemas, seja aquecimento global, seja destruição do mundo, seja guerras, seja os problemas que forem. E a Bíblia vai falar para mim e para você que Deus, na sua infinita bondade, porque Ele criou nós para termos um relacionamento com Ele, Ele vai descer todos os dias para conversar com o ser humano. E aí Ele para ter um relacionamento com o ser humano. Quando há o pecado ele quebra, né? Ele quebra o vínculo de possibilidade para que Deus venha conversar com o ser humano. Então, Deus mesmo, ele fica impedido de vir aqui próximo ao ser humano. Por quê? Porque como em Deus não há pecado, a partir do momento que Deus ele vem, ele acaba nos consumindo, ele acaba nos matando e acabando com a oportunidade da gente ter novamente um vínculo com ele, por ele não se misturar com o pecado. Então, o que Deus faz? Ele traça um plano perfeito já de imediato. No momento em que há o pecado, ele já fala que há um plano perfeito, que é a vinda de Jesus Cristo. E ele vai dar uma oportunidade de Gênesis a Malaquias, para que o próprio ser humano tente se consertar. Ele vai botar a arca, ele vai fazer um templo, ele vai colocar os sacerdotes, ele vai colocar juízes, ele vai começar a dar vários avisos da vinda dele. Ele vai colocar os sinais que nós dizemos e cremos da vinda de Jesus Cristo. O que eu quero te falar em relação não só ao abuso infantil, mas às guerras, a todos os problemas que está aqui. Nós mesmos, seres humanos, nós causamos esses problemas. E aí, Deus, ele infelizmente, ele não pode descer lá e vir aqui causar justiça por si só. Por quê? Porque ele destruiria não só os maus, mas ele destruiria também os bons. Vocês já ouviram falar daquela parábola, né, do joio e do trigo, né? Nós temos pessoas muito boas aqui, como nós também temos pessoas muito ruins. Qual que é a diferença entre as pessoas muito boas e as pessoas ruins? Existem pessoas que vão acontecer, como eu falei no versículo anterior, vão acontecer circunstâncias boas e ruins que nós vamos ter a capacidade de arrependimento e de aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador e ter um relacionamento com Deus. Existem pessoas ruins, como Judas, por exemplo, que ele é incapaz de arrependimento. Ele pode passar por todas as circunstâncias ruins da vida dele, que ele não se arrepende dos seus atos. E aí a Bíblia vai falar, olha, Deus vai falar que, olha, vai existir um juízo final. Nesse momento, eu não posso descer lá do céu e vir fazer esse juízo, porque eu vou acabar com as boas e com as ruins. Então, Jesus Cristo, ele veio como homem, porque a presença dele como homem não destruiu a gente, ele vai cumprir toda a Bíblia, e ele vai cumprir as promessas, ele vai cumprir tudo aquilo que foi dado para ele cumprir, e ele vai dar o sangue dele para remir os nossos pecados. E aí ele vai vencer a morte. Então a morte não vai ser mais capaz de nos alcançar.
aqueles que aceitarem Jesus Cristo como seu Salvador vão ter a oportunidade de, no juízo final, ser redimidos dos seus pecados. Por quê? Porque nós fomos capazes de arrependimento. Então, se Deus ele fosse assim, ele destruiria todos. Como ele é misericordioso, ele mandou Jesus. Mas Jesus ele vem e fala, olha, eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou deixar a presença de Deus com vocês, que é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não é capaz de consumir vocês, de matar vocês. Mas ele é capaz de chorar, né? Ele é capaz de lágrimas, de gemidos inexprimíveis. Por quê? Porque ele vai sofrer junto com vocês, ele vai ver uma coisa dessa acontecendo e ele vai interceder junto ao Pai para que algo aconteça, para que algo socorra essa alma. Aí nós vemos escândalos, nós vemos profetas se levantarem com os dons do Espírito Santo. Já viu aquela pessoa que, se não fosse Deus mostrando, ela nunca seria descoberta. Aí vem o Espírito Santo com gemidos inexprimíveis e revela aquilo que está em oculto para que a gente possa mudar, para que a gente possa melhorar. Qual que é o maior problema hoje da igreja? As pessoas não acreditam em dons, as pessoas não pedem os dons de Deus, porque a palavra de Deus ela vai falar para mim e para você, se você pedir os dons, ele dará. E aí os dons vão ajudar a igreja a caminhar dessa maneira, na verdade, na luz. Ela vai revelar aquilo que está em oculto. Ela não vai deixar espíritos malignos entrar no meio. Ela não vai deixar a mentira entrar no meio. Ela não vai deixar as pessoas estarem no altar, sendo que elas são perversas. Somente os dons, verdadeiros dons, homens e mulheres de Deus, com o Espírito Santo, são capazes de fazer isso. Mas aí, quando nós esfriamos, nós não acreditamos nos dons, aí, Carlos, essas coisas acontecem e elas passam despercebidas, porque não tem mulheres e homens de Deus para ver. Então, um conselho, né, para vocês que estão me ouvindo, principalmente obreiros, treine a igreja para pedir dons, para orar, para jejuar, para serem batizados pelo Espírito Santo, para terem dons, para que os homens e mulheres de Deus possam identificar quando as coisas estão erradas, para que tenha luz dentro da igreja. Somente os dons do Espírito Santo, tá certo? Aí pode continuar, Nayara. Vamos ler o versículo 4. Deixa eu terminar. E aí eu quero só observar que aqui no meu WhatsApp é a Vanessa. A Vanessa é uma amiga católica que nos acompanha. Olha que bênção. Ela é economista e ela está dizendo aqui que na faculdade dela o Eclesiastes 11 foi matéria de estudo de caso. Olha só que coisa maravilhosa. Ela falou que viu que você comentou, e ela falou, olha, nós estudamos como estudo de caso. Olha que coisa, que bom ter, né? Irmão, nós não temos só evangélicos aqui, não. Nós temos os irmãos católicos também que nos acompanham, né? É uma equipe bem legal e são todos bem-vindos para aprender a palavra do Senhor conosco, viu? Vanessa e todos os outros, né? A gente sabe que tem outros. E vocês são muito bem-vindos, continuem, comentem, tirem dúvidas, nós amamos ter vocês aqui, tá bom? Versículo 4, quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca fará a colheita. Esse versículo ele fala exatamente sobre, se você olhar as circunstâncias, você nunca faz nada. Isso, irmão, serve para sua vida pessoal. Isso aí, é claro que ele está falando aqui sobre um olhar de sabedoria. Ele não está falando para você sair fazendo as coisas sem pensar, sem raciocinar, não. Como eu falei no início, ele usa a questão da colheita, de semear, de plantar, como um exemplo para as suas metáforas. Ali no Oriente, o tempo ele é muito impreciso, né? Ou seja, você está vendo ali que parece que vai chover e de repente a nuvem se dissipa. Aí você pensa que vai fazer um calor absurdo, daqui a pouco desce uma tempestade do nada. Né? Você vê muito isso ali nos 4 evangelhos, né? Que fala que Jesus as pessoas estão dentro do barco, daqui a pouco pega uma tempestade de uma hora para outra. Ou seja, não tinha restícios nenhum de que haveria uma tempestade. Né? E acontece uma tempestade, um vento, né? Ali contrário. Então, você vê muito isso naquela região. Né? O nosso Brasil é um país grande, um país continental, mas quem mora aqui na parte do Goiás, né, você que mora em Brasília, nós temos as 4 estações em um dia só. Aqui em Brasília chove, aí daqui a pouco o céu está azul, daqui a pouco venta, faz um calor, daqui a pouco faz um frio, isso tudo num dia só. Então quando ele fala assim, olha, se você ficar, aí ele dá esse exemplo, olha, se ficar olhando para o vento, nunca sai para semear.
Nunca sai, porque você pensa assim, vai chover, eu não vou sair. Não chove. Você olha o céu e fala, nossa, tá tudo limpo. Você põe o pé para fora, a chuva vem. Então ele fala assim, não olha essas circunstâncias, as circunstâncias estáveis. As coisas estáveis, se você olhar as coisas estáveis, você nunca vai plantar. A mesma coisa, a gente pode levar isso para as pessoas. Existem pessoas que são estáveis, irmão. Uma hora ela é de um jeito, daqui a pouco ela é de outro. E se você olhar para a pessoa, você fala assim, eu não vou orar por essa pessoa. Ela não quer nada com Jesus, entendeu? Ela não quer transformação, ela não faz por onde. Então, é uma nuvem. Hoje ela é assim. Amanhã ela pode ser uma pessoa diferente através do Senhor. Então, assim, não deixe de plantar, não deixe de fazer, porque hoje você, como foi, você está vendo um ambiente, porque se você olhar pelo hoje, você não ora. Se você olhar pela situação de hoje, você não crê. Vocês que estão dentro da igreja, se você olhar, eu vi uma explicação maravilhosa de um irmão que dá estudo aqui na cidade ocidental, que ele falava sobre o tabernáculo, eu achei maravilhoso. Quando você olhava o tabernáculo por fora, ele só era um monte de tendas, não tinha beleza nenhuma. Mas do lado de dentro tinha a arca do Senhor. Então ele fala assim, quando você olha de fora, que você está de fora, você vai achar um monte de defeito. Entendeu? Quem está fora da presença vai falar assim, nossa, vocês são tudo um bando de fanático, e só fala sobre dom o tempo inteiro, entendeu? Eu já ouvi falar isso, nossa, vocês falam de dom o tempo inteiro, não cansa. Então, é porque vocês estão do lado de fora, irmãos. Quem está lá de fora não vê beleza, mas quando você entra dentro, que você vê a arca, que você vê a presença, você entende. Então, quem está fora, você vai ver um monte de defeitos, irmão. E tem mesmo, se você falar que a igreja é perfeita, é mentira. Se lá todo mundo é certo, é mentira, não é. Nós somos carentes de um Salvador, nós precisamos que o Senhor nos perdoe dos nossos pecados todo dia. Se você olhar eu e para Bárbara, você vai entender porque Jesus é misericordioso, entendeu? Porque Jesus tem misericórdia. Nós somos provas vivas disso, que Ele é misericordioso. E que as misericórdias dele se renova todos os dias, porque todos os dias nós precisamos. Então, se você olhar para o lado de fora, você nunca vai se envolver, você nunca vai querer. Se você olhar para os escândalos, se você olhar para as coisas, você nunca vai querer. Mas olhe pelo lado de dentro. Quantas pessoas são transformadas através da pregação? Quantas famílias são restauradas ali no momento do louvor, através de uma oração, através de Deus te usando, através do dom da sua palavra, através dos frutos, quantas pessoas são renovadas? Então, olhe pelo lado de dentro, veja pelo lado de dentro, então se envolva com as coisas do Senhor para você ver quão belo é a presença de Deus, quão belo é a arca do Senhor. Então, se a gente olharmos as circunstâncias, você nunca vai fazer nada, irmão. Se você olhar para o ser humano, você nunca vai fazer nada. Se você olhar para você nunca vai acreditar e fazer nada. Então, assim, faça, mesmo que as circunstâncias, essa pessoa que você está orando, você está buscando pela sua família, você está buscando aí pela sua casa, você está buscando pelos seus, e as pessoas falam, você está perdendo tempo. Isso não tem solução, isso não tem jeito, é só um tempo, continue crendo. Salomão fala isso, se você olhar, você nunca vai fazer nada. Se você olhar para os casamentos que estão se acabando, você nunca vai querer casar. Se você olhar para os históricos, você nunca vai querer ter filhos. Mas olha para a Bíblia está dizendo que casamento é bênção. E se Deus está falando que é bênção, irmão, claro que Satanás vai falar que não é. Ele vai querer destruir, ele vai querer que as pessoas não se casem, não tenham famílias. Ele vai querer destruir a família só porque Deus falou que é bom. Ele vai querer destruir, então não olhe pelo lado de fora, olhe pelo lado. Às vezes você veio de uma família ruim, às vezes você veio dentro da sua casa, você viu seu pai e sua mãe se agredirem, você passou por traumas e coisas, e você fala, não quero. Olhe pelo lado de dentro, quebre esse ciclo, seja você a história diferente, seja você a alegria que você não teve com seu pai e com sua mãe, seja então para o seu filho, seja presente, seja feliz, seja alegre. Então, se nós olharmos pelas circunstâncias, irmãos, nós não mudamos. Nós não oramos, né? Os obreiros que estão aí nos acompanhando, se você sempre olhar pela situação do hoje, você nunca planta nada dentro da casa de Deus, porque você fala, esse departamento não vai para frente, esse departamento é difícil, essa função que foi me dada não está indo, porque ninguém me ajuda, então eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. É só um tempo ruim. Não nos impede de semear coisas boas. Nada, irmão, nos impede de semear coisas boas. Você sabe por quê? Porque o próprio Deus, o próprio Jesus falou assim, olha, vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Você sabe o que ele está dizendo? Não é porque vocês vão ter aflições que vocês vão ter o direito de sair sendo ignorantes, jogando pedra em todo mundo, não. Ao contrário, vocês vão ser pacificadores, vocês vão ser humildes, vocês vão ser justos, né? E isso não nos impede. Então, eu creio que Deus está falando com pessoas através dessa live aqui. Não é porque você está numa circunstância ruim, que você está vivendo algo ruim, entendeu? Que você vai falar, eu vou parar de crer. Não olhe para a nuvem, não olhe para o vento, não olhe para a chuva, senão você nunca vai semear.
Porque hoje mesmo nós passamos por isso, né? Aqui na cidade que nós estamos, amanheceu um solzão que era um sol para cada um, entendeu? Daqui a pouquinho caiu uma chuva, por isso que às vezes vocês veem a gente com a garganta meio ruim, falhando, porque no mesmo dia tava sol, no mesmo dia caiu uma chuva, no mesmo dia deu um vento, e aí agora já tá friozinho já de noite. Então isso acaba com a nossa voz, a nossa garganta. Então como a gente tá aqui todo dia, não dá descanso para a garganta. E aí, o que eu quero falar nesse versículo 4? A gente tem um testemunho a respeito disso, porque a pastora Nayara tem mais de 3 graus de miopia, eu tenho menos 7,5 de miopia, por isso que às vezes vocês veem eu me aproximando muito, eu não vejo comentário, eu vejo comentário só no final da live. Por quê? Porque eu não enxergo quase nada. E aí, essa semana eu até falei para os irmãos, falei assim, olha, para mim fazer um estudo a respeito disso, eu vou precisar de um computador, entendeu? Eu vou precisar enxergar, eu vou precisar disso, eu vou precisar daquilo. Irmãos, não existe desculpa. Se a gente for esperar circunstâncias, a gente não faz as coisas que tem que ser feitas. E aí nós fazemos a live enxergando ou não enxergando. Eu faço estudo com ou sem computador, faz o estudo, faz no celular, faz na mão, faz no caderno e passa para o celular e reformula e imprime. Por quê? Porque se nós formos esperar a gente estar confortável numa situação, a gente acaba não fazendo nada. A gente acaba dando tantas desculpas e aí nós vamos chegar no final da vida como Salomão, nós vamos falar, olha, eu tinha que ter aproveitado mais com a família, eu tinha que ter estar com os meus filhos, eu tinha que ter dado mais amor para minha esposa, eu tinha que isso, eu tinha que aquilo. Por quê? Porque nós esperamos as circunstâncias corretas. Né? Eu costumo aconselhar muito quem tem filhos, né? Porque eu tenho só 4 filhos, né? Queria ter 10 irmãos, mas estamos em 4. Mas assim, eu costumo falar isso muito. Quem quer algo luxuoso, às vezes é o pai e a mãe. Às vezes a criança, ela quer uma presença. Você com um palitinho de picolé, com um palitinho e água e gelo, você faz um picolé de água e gelo, a criança já acha aquilo ali um máximo. Você pega um baldinho de terra, de lama que você pegou no final da rua e vai brincar com seu filho de castelinho de lama, ele acha o máximo. Quem quer comprar um brinquedo que anda, que gira, um robô, é eu e você. Meu filho já ganhou um robozinho, com 2 dias, com meia hora estava destruído, com 2 dias estava enterrado no quintal, que o menino saiu cavando e enterrando o robô. Então, assim, às vezes eu e você acha que precisa precisa de muito dinheiro, precisa de muitas coisas para que você tenha ali um momento bom com seu filho. Às vezes um passeio na própria rua ou na própria cidade, numa praça pública, para o seu filho já vai ser um máximo. Por quê? Porque você vai estar do lado dele, a sua presença. A sua esposa, às vezes, não quer que você dê de um diamante para ela, dê anéis, dê flores, dê coisas. Mas se você der uma noite de filme em casal, se você andar de mão dadas, de você estar junto, já vai ser maravilhoso. Por quê? Porque você vai estar dando atenção, você vai desligar o celular, você vai estar junto. Por quê? Porque às vezes nós esperamos as circunstâncias, nós esperamos o tempo bom para plantar, sendo que o tempo bom de plantar, ele é hoje. Ele não é a hora que a gente vai ter uma condição melhor. Às vezes, quando a condição melhor chegar, você já não tem mais saúde, você já não tem mais idade, você já não tem mais jeito de você proporcionar aquilo que você queria proporcionar. Então, não espere. A igreja, como a pastora Nayara falou, ela não é perfeita, irmãos. Infelizmente, ela não é perfeita. Quem é perfeito é Deus. Porque a igreja, ela tem a participação humana e tudo que a gente participa, irmão, a gente acaba estragando. Infelizmente. Por que que nós somos muito realistas quanto a isso? E por que que nós falamos muito do dom? Porque o dom é a parte de Deus. É a parte que faz a igreja ser boa. É a parte que faz a igreja conseguir caminhar. É a parte que faz com que a igreja consiga fazer a sua transformação, seja na palavra. Eu passei por situações, irmãos, que a gente vê o dom, você orar por uma pessoa e você vê uma ferida cicatrizar ali a olhos nus. Você não passar remédio, você não ter medicamento, você não levar para o hospital, uma oração e você vê aquilo ali ser curado diante dos seus olhos. Então, às vezes, você não fica maravilhado com o dom porque você não conseguiu ver o dom. Você não conseguiu ver a aplicação dele. Nós ficamos maravilhadas quando nós trazemos uma palavra aqui e a pessoa chega na gente e fala, olha, aquela palavra mudou a minha vida, mudou o meu casamento. Foi eu e a Nayara que mudou? Não, irmãos, foi Deus.
Foi a presença do Espírito Santo, foi o dom, porque a gente não sabe nem o nome da pessoa. Se você não vier falar pra gente quem é você, a gente não sabe nem o que aconteceu. A gente não sabe. A gente nem enxerga, irmão. A gente nem enxerga. Se você não chegar perto, a gente não consegue ver nem seu rosto. Então, não tem outra explicação do que o dom. Você poder presenciar milagres, hoje é mais raro, mas existem dons de maravilhas. Você vê um paralítico andar, né? Hoje tem a medicina, mas a medicina ela não substitui o dom de Deus. Nós vemos que hoje há pregações falando, olha, não tem mais isso, não tem mais aquilo, porque tem o GPS, porque tem as vacinas, tem a medicina, tem isso. Não, nada substitui o dom de Deus, irmãos. Nada substitui. Tudo que ele faz é 1000 vezes melhor do que qualquer ser humano possa fazer. Existem feridas na alma, existem traumas na sua infância, existem traumas de abuso, existem traumas na sua vida, na sua caminhada, que se alguém com dom, com a presença do Espírito Santo, chegar, impor as mãos sobre você e orar por você, e te dar um abraço, aquela ferida parece que ela é arrancada com a mão. E eu digo isso porque isso aconteceu comigo, isso aconteceu com pessoas que eu vi, de chegar e falar, Bárbara, parece que pegou uma mão aqui, arrancou isso e não dói mais. Eu consigo ser feliz, eu consigo amar as pessoas, eu consigo viver, eu consigo respirar, eu consigo, sabe? Então, as pessoas que estão fora da tenda, como a pastora Nara falou, que não conseguiram ver a ação do Espírito Santo, não conseguem entender. É loucura para os homens, como a Bíblia fala. É loucura para os homens. Então, assim, se você não conhece, mas você quer conhecer, peça ao Espírito Santo, ore, dedique sua vida a Deus, se aprofunde na Bíblia, para que Deus possa se revelar para você. E aí você vai ficar encantado, da mesma maneira que nós ficamos. Amém? Glória a Deus. Vamos colocar aqui o versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem sabe como se formam os ossos no ventre de uma mulher grávida, assim também não entende as obras de Deus, que faz todas as coisas. Aí não precisa nem de comentários, né? A gente comentou isso agora. E é isso, a nossa mente ela é muito limitada para você conhecer as obras completas de Deus. Né? E aí eu acho lindo quando as pessoas querem controlar isso. Né? Se acham que conseguem controlar, conseguem ser donos, sendo que a gente nem sabe, irmão, ela por completo. Nós não temos nenhum entendimento de saber. É por isso que Paulo fala, olha, um vai plantar, outro vai regar, outro vai colher. Não é todo mundo que vai fazer a mesma coisa, porque ninguém tem essa capacidade. Né? E aí ele fala assim, olha, não é todo mundo que tem a ferramenta, né? Tem uns que tem a ferramenta para plantar, aí vai vir um outro vai regar, o outro vai colher, mas quem vai dar o crescimento é Deus. Ou seja, nós não temos o domínio do crescimento. Eu acho lindo quando eu vejo uma obra crescendo, as pessoas falam assim, não, porque o pastor trabalha bem. Entendeu? Ele administra bem. Se você abre a sua rede social, tem lá, multiplique os membros da sua igreja, aprenda uma estratégia. Eu fico, gente, que estratégia é? Quem dá o crescimento é Deus. E aí entra a nossa mente naquela questão da prosperidade que eu falei, da pessoa achar que obra crescer é número de pessoas. Então hoje eu tenho 10, amanhã eu tenho 40, a obra cresceu. Sendo que a obra do Senhor não é quantitativa, ela não é por número. O Senhor não tem uma catraca, irmão, lá no céu, entendeu? Para saber a rotatividade da obra, para saber assim, ó, você ganhou 30, entendeu? Aquele ali ganhou 20, vai entrar na sua frente. Né? Assim, não existe isso é coisa humana, é totalmente humana. Essas estratégias, não gaste o seu dinheiro com isso. Você sabe que quem dá o crescimento da obra do Senhor é Deus. É Deus que faz crescer. E Ele cresce muitas das vezes de uma maneira. Às vezes você vai ter 20 membros e você vai passar 20 anos com esses 20. Mas esses 20 não vão se desviar, eles não vão se afastar. Eles irão virar homens e mulheres tementes a Deus, com maturidade, com raiz. Vão saber o que é o Espírito Santo de Deus. Vão ser pessoas maduras. Isso para Deus é crescimento. Isso é crescer. Porque a igreja primitiva, ela crescia em números, e não somente em números, ela crescia através do quê? Do temor do Senhor. Né? Matava-se um, vinha 20, mas os 20 que vinham, irmão, eles eram colocados para aprender a palavra. Eles eram ensinados a orar. Não era só para ficar lá contado no banco, para falar assim, hoje nós temos 20 pessoas, entendeu? Pessoas assim que não oram, que não buscam, que não sabem quem é Deus, não sabem nem o que está fazendo ali, entendeu? Porque não tem outra coisa para fazer e vai. Então, isso não é prosperidade.
Então, quando a Bíblia fala sobre a obra de Deus ela é muito grande, irmão, além da nossa capacidade. Você pode se preparar o tanto que você quiser, você pode estudar o tanto que você quiser, ainda é pouco, ainda não é nada, não é suficiente. Quem conhece as obras perfeitas de Deus é só o próprio Deus. A gente não tem controle de nada, a gente não pode nada. Se o Senhor não nos abençoar, não der misericórdia, não der direcionamento, não der dos seus dons para nos direcionar o que fazer, como fazer e por onde fazer, irmão, nós ficamos perdidos. Aí, aos obreiros que nos acompanham, tome cuidado de você achar que você conhece tudo da obra, porque você tem 20 anos, não, irmão, você conhece de igreja, sabe? Você sabe mexer com igreja, e igreja não se resume à obra de Deus, entendeu? Ela faz parte. A igreja, a comunhão de Cristo, né, que somos o corpo do Senhor, aí eu não estou falando de parede, nem de hierarquia, nem de nada, eu estou falando do corpo de Cristo, ela tem um poder muito grande, ela é maior do que cadeiras, do que púlpitos, do que tribunas, ela é muito maior do que isso, ela não depende disso para crescer, ela não depende de paredes para crescer. Ela é muito mais, ela não pode ser resumida unicamente a uma instituição. Ela é muito mais do que isso, ela é um corpo vivo, ela é um organismo vivo da parte do Senhor. Então, assim, como a gente costuma falar, que vamos nos colocar no nosso lugar, né? Que nós nunca vamos saber a obra completa de Deus, porque a nossa mente humana ela é muito limitada, né? Então, o Senhor dá-se uma ponta da sua sabedoria para nós, uma ponta da sua graça, uma ponta do seu poder, e aí nós já ficamos maravilhosos. Eu fico abobada de ver as coisas que o Senhor faz, irmão, usando, sabe, um monte de mendigo, e aí eu falo assim, nós somos um monte de mendigo que está oferecendo pão para as pessoas, porque essa palavra ela é pão, nós somos tão necessitados e carentes como você, né? Então assim, não há mérito, não há degrau, não há uma escada de que nós estamos lá em cima, as pessoas estão lá embaixo, não, nós estamos todos precisando, necessitando e carentes disso. Do mesmo jeito que você que está aí, você é carente, você precisa da misericórdia de Deus, nós precisamos muito mais. Nós precisamos e necessitamos muito mais disso. Então, jamais você vai nos ver chegar aqui e falar assim, olha, nós somos expert, entendeu, em obra de Deus, nós somos, jamais, porque nós não vamos, nós poderíamos viver 3.000, 4.000 anos, nós não iremos compreender a totalidade da maravilha da obra de Deus. Sabe por quê, irmãos, que a gente fala muito isso a respeito de que nós somos mendigos, escravos de Cristo, servos, que a palavra ela nos constrange, né, irmãos? E aí os obreiros que estão nos assistindo, eles vão se identificar muito com isso, porque aí eu vou mostrar o tanto que às vezes você se acha bondoso, maravilhoso, unicórnio, né? Cheio de asa e presente e estrelinhas de Deus. O que acontece? Eu e você, a parte humana, irmãos, venhamos e convenhamos, né? Você vê aquela pessoa que já é a 10ª vez que está fazendo uma burrada, entendeu? A pessoa vai lá, erra, volta, aí se arrepende. Aí Deus cuida, ajuda. Igual na época de Juízes, isso acontece hoje nos dias de hoje. Aí a pessoa vai, ouve a palavra, se arrepende, chora. Aí daqui a pouco, semana que vem, vai lá, faz outra besteira, volta, meu pastor, minha pastora, eu fiz essa besteira e chora e se arrepende. Irmãos, a parte humana, aí eu vou falar Bárbara, né? A parte humana vai pensar bem assim, Senhor, eu já tô cansada de olhar pra cara dessa pessoa, meu Deus, não é possível que o Senhor vai ter misericórdia de novo, a pessoa não quer conserto, entendeu? Dá vontade de tacar a porta na cara e falar, olha, sai daqui, meu filho, entendeu? A parte humana vai pecar, vai errar. Aí a parte escrava, entendeu? A parte que lê a Bíblia, vai falar bem assim, se você não tiver misericórdia, naquele grande dia eu também não vou ter misericórdia de você. Se você não perdoar, naquele grande dia eu também não vou te perdoar. Aí a parte escrava vai lá na pessoa e fala assim, vem, minha irmã, vamos orar, entendeu? Vamos estudar a Bíblia de novo, que Deus vai te dar força, você vai mudar, eu tenho fé que um dia, entendeu? Vai dar tudo certo e você vai permanecer em Cristo. E de fato, irmãos, uns permanecem, uns mudam, se arrependem e viram uma glória, uma graça na mão de Deus. Outros não vão se arrepender, infelizmente, vão se perder. A gente tem como saber? Não, que essas coisas só Deus sabe. Por isso que a gente tem que fazer, e é obrigado a fazer, porque nós somos escravos de Cristo, por todos, sem olhar a quem. A gente tem que fazer por todos, por quê? Porque a gente não sabe quem é o trigo, quem é o joio. Só quem vai fazer essa separação é Cristo, lá no céu. Quando Jesus voltar, só Ele vai saber diferenciar quem é quem. Então, eu e você não somos alecrim dourado, não somos dono do rebanho, não somos dono da igreja de Deus. Cristo, Ele já tem um dono. Então, às vezes, a prosperidade de um ministério, para você, é
ter 200 pessoas, é ter 100 mil pessoas nas redes sociais. Às vezes, aqueles 100 mil, aquelas 200 pessoas, são só um número. Às vezes, Deus conhece verdadeiramente uma. Às vezes, você vê uma igreja com 50, que Deus conhece verdadeiramente 40. A sua ideia de prosperidade é os 100 mil que está na rede social. A ideia de prosperidade, a realidade para Deus, é as 40 almas que estão rendidas verdadeiramente e conhecem o Espírito Santo. Então, nós somos muito inúteis, porque a gente enxerga muito pouco, irmão. A nossa matemática, ela é completamente diferente da matemática de Deus. A matemática de Deus, ela pega o improvável, ela pega aquela pessoa que você vira assim, esse daí, ó, nunca. Aí é justamente aquele ali que Deus bota a mão, entendeu? Aí o versículo 6 vai falar assim: semeie a sua semente de manhã e à tarde. Não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual irá prosperar. Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Aqui está falando da repetição, né? Ou seja, semeou de manhã, não pensa assim, foi o suficiente, já fiz demais, entendeu? Então ele fala assim, não retenha sua mão, não guarda sua mão, vai de tarde de novo, porque você não sabe se foi aquela semente, ou essa, ou ambas. Né? E aí é essa questão da repetição, irmão, que é a parte cansativa. Né? É você semear, continuar semeando, porque você não sabe qual semente vai brotar. Né? E aí, dentro do campo missionário, né, quando a gente fala de almas, tem isso. Você às vezes semeia em cima de uma pessoa e fala assim, nossa, essa pessoa aqui, entendeu? Ela vai ser um missionário, aí você vai semear na outra pessoa, não dando nada por ela, mas é por obrigação, e você nem imagina que aquela pessoa que você não deu nada é a semente que vai render. E se você não tivesse feito isso, você não saberia e não teria frutos. Então é por isso que é tudo para a glória de Deus. Se você for fazer pelo seu olho, pelo seu unidunité, né, eu vou escolher esse aqui, ó, eu mesmo tenho a mão podre, então eu não escolhi nada que ia frutificar, irmão. Então assim, é tudo pela misericórdia do Senhor. Então, você que está fazendo, faça. Não retenha a sua mão, continue fazendo, porque você não sabe qual vai frutificar. A gente não tem esse domínio. Eu acho isso maravilhoso, irmão, porque a gente não tem o domínio de saber quem vai crescer. E eu não posso escolher. Eu vou falar, olha, eu vou pegar a Bárbara, entendeu? Eu vou semear na vida dela porque a Bárbara vai crescer. Às vezes a minha função é só semear. Quem vai dar o crescimento nela é o Senhor. E aí, nós que somos, você que é líder, às vezes nós erramos muito nisso, porque a gente vai, você sabe que é pelo coleguismo. Né, ó, eu vou ungir o fulano, que o fulano é meu amigo, merece ser pastor com o meu, mas eu não vou ungir aquele irmão lá não, entendeu? Não fui com a cara dele, não gosto dele. Você não sabe quem vai ser amanhã, irmão. Olha para a Bíblia. Quem é que ungiu Pedro? Não, sério, eu fico imaginando Jesus tendo que escolher 12 discípulos. Sabe, tem Gamaliel, homem da lei, tinha fariseus especialistas na obra. Jesus pegou 12 pessoas que, olha... Eu faço assim, se falasse que era uma mão podre, todo mundo acreditaria. Porque olha os níveis que o Senhor escolheu. Quem ia, irmão, olhar para João, que falava gritando, olha só, voz de trovão, que falava gritando. Quem é que ia imaginar que aquele homem ia chegar na velhice chamando todo mundo de meus filhinhos? Né? Meus filhinhos, tenham paciência, meus filhos. Quem imaginaria que aquele homem que queria a melhor cadeira, que queria se assentar perto de Jesus para ter uma autoridade, entendeu? Ia ser tão modificado, tão massacrado, ia ter uma das grandes revelações da Bíblia, que é o livro de Apocalipse. Só o Senhor, irmão. Porque se nós olhássemos para o agora, quem suportaria aqueles homens? Homens impacientes, homens que queriam saber quem ia ser o destaque, quem ia ser o melhor, entendeu? Quem ia sentar na melhor cadeira, quem de nós é o destaque, quem aqui de nós, entendeu? Vai mais para... Sabe, porque naquele momento eram tão imaturos, tão sem fé, mas Jesus, que na onisciência, que conhece todas essas coisas, falou, olha, hoje vocês são assim, amanhã, no futuro, vocês vão ser arrebatadores de almas. Então, assim, quem semearia na vida desses homens? Quem deixaria de escolher um escriba, um sacerdote, para escolher um Pedro? Quem, irmão, na sua subconsciência faria uma coisa dessa? Quem deixaria de colocar uma pessoa? Quem olharia, né? Eu não estou enxergando daqui muito bem, mas alguém citou Davi. Acho que foi o Vando, citou Davi. Quem na subconsciência olharia para Davi lá no meio do passo e falar, ó, tá aí um rei bom, olha que maravilhoso, perfeito esse rei. Eu imagino Davi, irmão, com um cajado na mão, cuidando de ovelha.
Quem olharia para ele e falar assim, tá aí, vai ser um grande escritor, vai escrever lindos salmos, lindos versículos, vão se pregar sobre ele no futuro, vão se escrever louvores, vai ter filmes da vida dele. Quem olharia para aquele menino e ia pensar nisso? Então, quando o Senhor coloca você para jogar semente, irmão, ele não está colocando você para gastar semente em vão. Então, faça, continue. Você sabe que você não tem esse domínio de saber qual semente vai crescer. Você não tem, se não está na nossa mão este domínio. Está no nosso domínio, sabe que é trabalhar e fazer o plantio. Agora, o crescimento é o poder de Deus que faz. Nós não temos este poder nas nossas mãos. Ele só vem através da obediência. Faça a sua parte. O Senhor faz a dele. Então, isso é importante falarmos aqui. Porque às vezes nós nos cobramos. Senhor, não está crescendo, eu estou trabalhando direito, eu estou trabalhando certo, Senhor, e não está crescendo. Então não é você que faz crescer, não é o seu esforço, não é o seu conhecimento, não é o seu currículo, não são suas estratégias, não são suas dinâmicas, não é as dinâmicas de grupo que você está fazendo, não. Quem dá o crescimento é o Senhor, e é por isso que Ele dá, para que eu e você não se vangloriem. E isso é um tema muito polêmico, a gente não pode nem aprofundar muito agora, irmãos, que a gente já está no final aí da nossa live, né? Mas eu faço uma observação do seguinte: a semente e a terra e a plantio, ele é de Cristo. A igreja, ele é de Cristo. A gente frisa muito isso porque às vezes você vai plantar e a pessoa não vai ficar com você, mas o seu papel foi plantar. Às vezes você vai colher frutos. Às vezes você vai colher frutos que não foi você que plantou. Mas esse é o reino de Deus. Quando você acredita que a igreja ela é um reino só, irmãos, a gente sabe que vai ter espaço para todo mundo. A gente sabe que vai ter plantio para todo mundo, a gente sabe que vai ter colheita para todo mundo, porque se nós cremos que é Deus que olha por nós, que é Deus que dá o crescimento, é Deus que traz as pessoas, se você está orando, se você faz a sua parte, se você está ensinando a parte de Deus, se você está criando uma igreja para Deus, Ele traz pessoas para você poder iniciar, porque parece que o mundo espiritual, ele reconhece que aquele lugar é um lugar da presença de Deus. Então as almas, elas podem ir, porque você vai acolher, você vai tratar, você vai cuidar, e elas vão crescer aonde Deus quiser que elas cresçam. Agora, se você acha, né, que o cercadinho é seu, você está criando pessoas para você está construindo tudo para você, aí tem alguma coisa errada. Aí você às vezes não vai ver as coisas andarem. Às vezes você vai ter muito número, mas você não vai ter sinais do Espírito Santo. Às vezes você vai ter muito dinheiro, muita riqueza, você vai ter uma parede linda, as fechaduras, a melhor cadeira, mas ela vai estar vazia da presença de Deus. As pessoas não vão ser curadas, os dons não vão se manifestar. E aí você pergunta, Deus, o que está de errado? Está faltando a presença. Está faltando você entender que as pessoas que estão ali não são propriedade sua. Então, às vezes, você está se questionando, por que não anda? Por que não cresce? Por que não vê sinais? Por que não vê maravilhas? Por que eu não vejo os dons? Vocês falam de dons, mas por que eu não vejo os dons? Por quê? Porque a presença de Deus, ele precisa de ser plantada, ele precisa de ser pedida, ele precisa de criar-se um ambiente para que a presença de Deus se manifeste. As pessoas no Antigo Testamento, os levitas, eles tinham essa responsabilidade de preparar o templo, de cuidar das coisas do Senhor. Era se preparado um ambiente para a presença de Deus descer, para as pessoas ouvirem a voz de Deus. Ninguém chegava lá, entendeu? Deus, você vai falar agora, entendeu? Porque são 7 horas, entendeu? Se Deus não falar até 8, irmão, eu vou para casa porque eu tenho uma novela para assistir, aí fica para a próxima, entendeu? Não, irmãos, não é assim que funciona. Não é eu e você que mandam em Deus. Você precisa, é obreiro da casa do Senhor, pastor, seja o que for. Você precisa criar o ambiente para que a presença de Deus desça. Você precisa estudar a Bíblia, você precisa estudar os dons. Você precisa trazer pessoas de oração, pessoas que creem no Espírito Santo, pessoas que estudam a palavra, para que os dons se manifestem. E aí sim, você vai começar a entender o que é reino de Deus. Porque você vai ver as coisas serem diferentes. Você vai ver pessoas chegarem sem você precisar convidar. Você vai ver pessoas chegarem sem precisar você ter esforço. Porque quem traz é Deus. Elas não estão vindo por causa do dinheiro. Elas não estão vindo por causa das cadeiras. Elas não estão vindo por causa das luzes. Elas estão vindo porque a presença de Deus está naquele lugar. E aí elas também querem estar naquele lugar.
é diferente. Quando você tem uma igreja que ela está ali pelo show, pelo sensacionalismo, né? Pelas paredes, pelas luzes, pelo louvor emotivo, as pessoas choram, entendeu? Ouve um louvor, vai para casa, tá sofrendo do mesmo jeito, não tá liberta, né? Tá com briga no casamento, tá se separando. E aí você pergunta, por que eu tô tendo muito divórcio na minha igreja? Tá todo mundo divorciado. Irmão, está faltando a presença de Deus. Às vezes você tem cadeira boa, você tem luz, você tem show, mas não tem a presença de Deus. Então busque a presença de Deus no meio da igreja, porque só Ele pode fazer maravilhas. E aí ele continua assim: doce é a luz e agradável aos olhos é ver o sol. Mesmo que alguém viva muitos anos, deve alegrar-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, que serão muitos, e que tudo que virá é vaidade. Né? Esse versículo 8 é a realidade. Você viva, né? Ele fala muito isso no livro de Eclesiastes, né? Se um homem viver muitos anos e em todos se alegrar, em todos ele deve se alegrar. Porém, não se esqueça que você vai ter dias de trevas e eles serão muitos. Irmão, a palavra de Deus não esconde nada da gente. Ele não fala assim, ó, você vai ter uma vida, né, maravilhosa, você não vai ter problema, não vai. E ele ainda diz assim, vão ser muitos. Né? Se falasse que pelo menos seria só um, ele fala, olha, vai ter ainda são muitos, viu? Porque não está te enganando. Irmão, porque pense só, se você não tivesse esses dias, para que nós precisaríamos de um consolador? Não é? Para que precisaríamos dos frutos do Espírito? Para que nós precisaríamos dessa presença constante do Espírito Santo e do mover do Senhor, se a gente não tivesse esses dias? Para que nós precisaríamos ter as armaduras de Deus? Porque a armadura é para guerra, não é para desfile. Ele não vai para desfile com armadura, entendeu? Se Paulo está dizendo, olha, tomai as armaduras de Deus, é porque ele está te falando que a vida vai ser uma guerra. Então, assim, a palavra de Deus ela não esconde isso. Eu não sei que evangelho é esse que as pessoas querem maquiar uma coisa que não é. Que não é. Então, assim, você vai ter, sim, dias de tristezas, dias de angústias, dias de sofrimento. O que a Bíblia está dizendo é que esses dias eles vêm, mas eles passam. Você não permanece, isso não é um histórico de vida, um DNA da vida, não. Ele está dizendo, olha, você vai ter dias que você vai se alegrar, mas não se esqueça que você terá dias de tristeza, de trevas. Mas Deus, irmão, Ele está presente em todos os momentos. Deus não é só o Deus que, como muitos seres humanos fazem, que Ele só está com você no momento da festa, entendeu? Não. Ele é um Deus que está presente. Mas não se esqueça de Deus também nos dois princípios. Porque tem pessoas o seguinte, que quando ele está no momento de trevas, ele lembra de Deus. Aí quando chega o momento de alegria, ele não precisa do Senhor mais. Ele só precisa do Senhor, entendeu? No momento de trevas. Ou tem pessoas que é o contrário, no momento da alegria, da tranquilidade, ele lembra de Deus. No momento do momento turbulento, ele se desespera tanto que ele acha que Deus abandonou ele. Ele acha que Deus, por que eu estou passando isso? Porque existem situações que nós aprendemos aqui no livro de Eclesiastes que não tem explicação por que você vai passar. Você pode ser servo de Deus íntegro, nascido, criado e vivido dentro da casa do Senhor. Tem coisas que você vai passar que nem o ímpio vai passar. E não tem, irmão, explicação por que acontece isso. Então, assim, se alegre com que você pode se alegrar, viva com intensidade. E é isso que Salmo estava, porque não há pecado nisso. A gente pensa assim que parece que se você for ser feliz, você está pecando, porque tem que viver uma vida triste, sabe? Não, irmão, você pode se alegrar, você pode ser uma pessoa que sorri, entendeu? Você pode ser uma pessoa assim, você não precisa ser para ser um homem de Deus, você precisa viver carrancudo o tempo inteiro, entendeu? Mal-humorado, com a cara fechada, nós vamos ter que ser sério, entendeu? Não, mas vai com essa seriedade para lá, entendeu? Seus filhos não precisam disso, ali a pessoa está num momento, não sabe brincar com os filhos, né? Uma seriedade que eu não sei onde é que vocês arrumarem, mas isso não tem nada a ver com santidade, nada. Entendeu? Você pode se alegrar, você pode regozijar, entendeu? Você pode entrar em confraternização, você pode viver em comunhão. Porque como é que você vai viver em comunhão, irmão, com uma pessoa que é totalmente, sabe? Uma pessoa que não sabe viver junto, né? Não porque eu sou separado, eu tenho que viver excluído. Deus não manda a gente excluir de nada, a gente manda o Senhor nos fala que a gente nunca vai ter parte com o mundo. O mundo nunca vai concordar conosco, mas nós que vivemos em comunhão com Cristo, nós temos que ter comunhão um com o outro. Isso que a Bárbara falou é muito certo. Às vezes a gente só quer ter comunhão com os irmãos da nossa igreja, pessoas que pensam igual a nós, que crê como nós. Aí você vê uma pessoa totalmente diferente, não. Deus não está nela, entendeu? Deus não quer. Não. É o reino do Senhor, o reino do Senhor, irmão, ele é tão diversificado.
Graças a Deus, tem muitas pessoas que têm dado feedback para nós que a mente deles estão mudando acerca do reino de Deus, porque às vezes a gente pensa, irmão, que o reino de Deus é na nossa régua. Não tem que ser todo mundo como eu sou. E quando você vê que o reino é tão diversificado, sabe, Deus é tão multiforme, a multiforme graça de Deus é tão maravilhosa, a gente colocar Deus numa caixinha, sabe, na caixinha dos nossos pensamentos, achando. Então, assim, se alegre, sabe, festeje, alegre-se com seus filhos, comemore as pequenas coisas, sabe, comemore coisas que para muitos podem ser pequenos, mas não, sabe, é um dia na escola do seu filho, não deixe de ir, não deixe de participar, faça coisas na sua casa, um dia de brincadeira, vai brincar com seus filhos, vai fazer mímica, dia de cinema, dia do pijama, dorme na sala com eles, entendeu? Se alegre, conte coisas maravilhosas, conte coisas boas, vai sorrir, vai rir, vai brincar, entendeu? Eclesiastes está falando isso, se alegre, viva, entendeu? Viva, se alegre, vai ver como é que as coisas, como a natureza é linda da parte de Deus. Então faça isso, porque os dias de trevas eles vêm, só que eles passam. Graças a Deus, irmãos, que passa, entendeu? Vem, passa, apesar de que quando você entra assim na guerra, né? Que você pega aí o seu escudo, o seu capacete. Aí vem o dia bom, você fica até com medo, entendeu? Você fala assim, Deus, tá bom demais, entendeu? Tá bonito demais. Mas aí você aproveita, entendeu? A gente toma coca, a gente come um pouquinho, entendeu? Mas logo acaba o dia bom, já acaba e já vem outro dia. Aí nós temos que aproveitar o dia bom. E aí ele vai falar assim, ó. 9 e 10. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, e que o seu coração lhe dê muita alegria nos dias da sua juventude. Ande nos caminhos que satisfazem ao seu coração e agradam os seus olhos. Mas saiba, porém, que de todas essas coisas Deus lhe pedirá contas. Afaste do seu coração a mágoa e remova de seu corpo a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidades. Eu não vou entrar muito nesses versículos, não, porque amanhã nós vamos falar e eu quero convidar os jovens, os adolescentes, que eu sei que segunda-feira todo mundo vai acordar cedo para ir para a aula, mas eu quero te convidar a participar da live de amanhã, que vai ser especial para você que é jovem e adolescente. Então isso aqui é como se fosse uma introdução, que ele fala assim, olha, alegra-te, jovem, na tua juventude, na tua mocidade, é o período ali que os sonhos, os projetos estão fervendo. Ele fala, olha, faz o que os seus olhos querem, mas porém, não se esqueça que Deus trará juízo sobre isso. Ou seja, não é porque eu era inconsequente, entendeu? Eu fiz na inconsequência, Não, você já consegue sim. Mas ele falou, olha, aproveite, irmão, porque é uma fase maravilhosa. É uma fase que você está com a cabeça boa para aprender, entendeu? Ainda mais com a internet. Olha que coisa boa, nós estamos chegando aí a você, aonde você está, através desse veículo, que tem tanta gente que demoniza ele. Eu não sei nem, claro, tudo tem sua parte boa e tudo tem sua parte mal. Aqui você pode aprender idioma, você pode aprender curso, você pode aprender a cozinhar, você pode aprender a fazer tantas coisas, entendeu? Você tem uma mente, um HD novo, preenche ele com coisa boa, com informação boa, entendeu? Você está aí no auge da sua saúde para você fazer tanta coisa boa. E dentro da obra do Senhor, daí eu quero fazer uma crítica a esse entendimento de que jovem não serve porque ele não tem experiência, não põe ele para fazer nada. Ao contrário, irmão, ele está na vida ativa. Põe ele para evangelizar, para pregar, para cantar, entendeu? Põe ele para fazer tudo, para ele aprender tudo. Ele tem força. Aí você sabe o que quer fazer? Ele quer botar, Ele tem costa para apoiar. Não põe pessoas na obra para missionária, entendeu? A pessoa não está dando conta nem dele mais, entendeu? Não. Põe esses jovens, entendeu? Põe um jovem, irmão. Olha, eu sou de uma época, irmão, que tinha muitos jovens na igreja, de 20, 23 anos, de 20 anos. Hoje você quase não vê. A mocidade hoje são adolescentes. A parte jovem da igreja não quer ficar dentro da igreja, porque eles pensam assim, ou eu sonho e projeto, ou eu fico na igreja. Eles não aprenderam a unir isso. Eu falo assim, ou você serve a Deus ou você é feliz. Ou você serve a Deus ou você vai curtir os seus anos. Não tem como você fazer as duas coisas. Então, jovem, eu quero te convidar a nos ouvir amanhã. Eu e a Bárbara crescemos dentro da igreja, dentro da casa do Senhor. Entendeu? Então, nós temos para contar para você, sim, que você consegue ser feliz e tudo dentro da casa do Senhor. Mas o fato de você crescer na casa do Senhor também não te impede de ter frustração, entendeu? De acontecer coisas ruins, de você ter posicionamentos e ideias ruins, isso tudo não nos impede.
Mas olha a graça de Deus e a misericórdia do Senhor, nós estamos ali, sobrevivemos, entendeu? Um dia de cada vez. Então eu quero te falar, jovem, se alegre. E aqui está dizendo, ó, tira a ansiedade, tira a mágoa, retire o mal do seu coração, porque essa época, essa fase é a fase que os jovens se entristecem, é a fase muito emocional, né, que qualquer que você acha que é você contra o mundo, que o mundo está contra você, entendeu? Que todo mundo está contra você, que ninguém te entende, que tá, né, os seus pais não entendem, seus professores não te entendem. Olha, Salomão lá atrás já falou sobre isso. Tira isso do seu coração e aproveite isso, porque no fim é tudo vaidade. Se você souber quantas coisas que você vai passar, jovem, que você vai planejar, que você vai virar na sua vida adulta, você vai se arrepender e falar, olha, se eu pudesse voltar atrás, entendeu? Não tinha feito isso, entendeu? Então, assim, é vaidade. Então, assim, quero te convidar, vem estudar a Bíblia com a gente amanhã. Eu tenho certeza que vai ser bênção e vai ser edificante para a sua vida. E é isso. Então, assim, eu tenho certeza que amanhã vai ser muito edificante. O jovem, a igreja, ela não precisa ser um local de escravidão. Você não precisa abrir mão de estar com sua mãe, seu pai, seus irmãos, de ter aniversários, de ter momentos felizes, de ter coisas felizes. Você não precisa abrir mão disso tudo para servir a Deus. Às vezes você que é jovem não está na igreja porque você aprendeu de um Deus que não existe. Você não aprendeu de Deus de verdade. Então, não perca, né, o estudo de amanhã e que você possa ter essa oportunidade, nos dar essa oportunidade de apresentar para você um Deus que ama o jovem, que quer o jovem, que tem planos para o jovem, que fala do jovem na Bíblia, né? Porque pouco se vê, né, as pregações para os jovens no quesito dessa amplitude que Deus tem planos, que Deus confia nos jovens, né? Como a pastora Nayara falou, coloque os jovens sim à frente, eles têm capacidade de ministrar a palavra, de fazer cultos, porque quem capacita, irmãos, é o Espírito Santo. Então, se você ensinar no caminho, você estiver junto com ele é capaz de aprender e de fazer de formas sensacionais. Talvez entra muito dentro daquela... Tem uns vídeos de meme que mostra assim, a esposa quando pede alguma coisa pro marido, ele não lava a louça igual ela lava. Ele não veste, não forra a cama como ela forra a cama. Então, talvez o jovem não vai fazer, pastor, da maneira que você faz, da maneira que você quer, mas ele vai fazer da maneira que o Senhor está usando ele. Ele vai fazer da maneira que ele pode fazer para alcançar jovens. Eu costumo muito trazer aqui para a casa de Zadok essa visão, né? Às vezes a pessoa que eu e a pastora Nayara não conseguimos alcançar vai ser a pessoa que as minhas filhas vão alcançar. Elas estão com 13 para 14 anos. Às vezes, a pessoa que o meu filho de 5 anos vai alcançar, talvez eu possa ficar aqui 3 horas falando que eu não vou conseguir alcançar essa pessoa, Deus não vai conseguir alcançar essa pessoa através de mim. Mas o meu filho de 5 anos, ele ora. Ele faz orações magníficas, irmãos, que é dom. Ele entra no grupo de WhatsApp, ele faz uma oração que entra com profundidade no coração das pessoas. Então, às vezes, a oração dele de 2, 3 minutos, ele vai transformar e vai ser usado de maneira tremendamente na vida de alguém, que eu posso passar 30 minutos orando e repetindo coisas que não vai alcançar aquela pessoa. Então, a seara de Deus, ela tem espaço para todo mundo. Ela tem o espaço do jovem, que só o jovem vai alcançar, que só o jovem vai fazer, porque Deus vai querer usar o jovem. Aí nós tiramos os jovens das missões, tiramos os jovens das pregações, tiramos o espaço dele. Aí nós colocamos uma pessoa que é casada, que tem filhos, que tem prioridades, que tem ocupações. Aí essa pessoa mata o casamento, destrói a criação dos filhos para dar uma prioridade para a igreja, que um jovem ia desempenhar aquilo ali, 1000 vezes melhor. Então, abre espaço para o jovem, que o jovem tem muito para trazer, principalmente com a tecnologia. Nós estamos aí orando a Deus por projetos, né, na Casa de Zadok para os jovens. Nós queremos trazer os jovens, né, para desenvolver projetos com a gente, porque a tecnologia ela pode ser utilizada de maneira grandemente muito boa para a Bíblia, mas pouco se tem jovens, né, querendo ajudar a palavra nesse espaço. Então, você que é jovem, traga sua contribuição para o reino de Deus. Deixe ser usado para Deus, porque a sua juventude é um pulo.
Eu gosto muito dessa parte, irmão, porque eu vejo assim a necessidade e de você entender que não precisa esperar crescer. As pessoas, não, mas espera amadurecer, o inimigo não espera, né? Você vê meninos de 11, 12 anos, 13 anos, a gente viu uma notícia de aqui em Brasília ser presa uma quadrilha que estava entrando com dados, né? Estava pegando dados de pessoas importantes, inclusive do presidente, e o líder da quadrilha era um menino de 16 anos. Um hacker, irmão, que entrou nos computadores de pessoas de primeiro. O menino tem 16 anos, comandava uma quadrilha de não sei quantas pessoas, e ele tinha 16 anos. Me diz aí, aonde é que você vê um menino de 16 anos na frente de alguma coisa dentro da igreja? Não, ele não pode. Ah, pastora, você não pode comparar. Estou falando de questão de inteligência. Se ele tem a inteligência para fazer uma coisa ruim, por que a gente não usa essa inteligência para as coisas do Senhor? Quero apresentar para vocês aqui o meu secretário. Vem cá, o meu secretário aqui, ó. Olha o tamanho, irmão, do meu secretário. Aqui, ó, dá tchau para você, ó. Meu secretário, entendeu? Me acompanha aqui nas lives, do que eu não enxergo, ele que fica com o celular e tudo, sabe, irmão? Todos os assuntos, os filhos da Bab, sabe, de todos os assuntos que nós comentamos e tudo. Tem que esperar crescer? Sério, eu fico olhando ele louvando, eu falo, gente, olha, nem se eu nascesse 30 vezes, entendeu? Eu ia conseguir pegar os hinos que ele consegue pegar. E aí a gente olha para uma geração dessa, inteligentíssimos, sabe, criativos. Ele, né, esse é o Benjamin, irmão, meu sobrinho, junto com a Alexia, que é a filha da Bárbara. Desenha, irmão, faz coisas extraordinárias. A Helena, inteligentíssima. O Oliver faz uma oração que ninguém ensinou, sabe, ninguém ensinou, o menino ora. Aí a gente vai esperar crescer. Ó, vamos crescer, espera crescer, espera isso, espera aquilo, sabe? E Deus já está usando agora. Só que no nosso ambiente eclesiástico não cabe mais. Não, você tem que esperar crescer. Então, se tire essa ideia, entendeu? Eles são capazes, irmão, muito mais do que eu e você. Muito mais, tem a mente muito mais evoluída, como a Bárbara falou. O que muitas das vezes, onde nós não alcançamos, eles entram e entram com maestria, principalmente, irmão, já são inteligentes por eles só. Ainda com o Espírito Santo conduzindo, não tem como dar errado. E é isso, vamos encerrar, né, orando. Eu espero que esse estudo tenha sido edificante, apesar de ser poucos versículos, são versículos profundos que falam grandemente aí na minha vida e na sua vida, tá bom? Vamos orar por um instante. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu cuidado, Senhor, conosco. Porque o Senhor nos dá palavras, Pai, e nos ensina de uma maneira muito genuína, Pai, de uma maneira muito profunda. Usa-nos, Pai, pequenos, nada, Pai, nós somos para ser merecedores de tanta graça e tanta misericórdia que o Senhor demonstra. Pai, aonde esse estudo chegar, que o Senhor também possa agir na vida dessa pessoa. Pai, nós falamos sobre tudo, Pai, praticamente nas áreas da vida, sobre casamento, sobre jovens, sobre igreja, sobre crianças, sobre financeiro. Pai, que o Senhor possa trabalhar nos nossos corações, transforma nossa mente, Pai, para que sejamos melhores. Não melhores para nós, Pai, simplesmente, mas melhores para quem está ao nosso redor. Melhores, meu Deus e meu Pai, para encontrar contigo naquele grande dia. Melhores, Pai, para ajudar a tua igreja a resistir. Ah, meu Deus e meu Pai, mudar, a se transformar, Pai. Para, meu Deus e meu Pai, ganhar as almas que precisam de socorro. Para, meu Deus e meu Pai, socorrer as almas que estão sofrendo. Para nos socorrer, Pai, a nós mesmos que precisamos ser curados, Pai. De tantas feridas que o mundo traz, faz, Pai, na nossa caminhada. Nos ajuda, Pai, segura na nossa mão, transforma a nossa vida. E se porventura alguém, Senhor, nesse estudo, que desejou, Pai, de todo o coração, conhecer o Teu Espírito Santo, conhecer os Teus dons, Pai, que o Senhor possa atender o pedido do coração dele, que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, manifestar os Seus dons na sinceridade do pedido do coração dele ou dela, Pai, e que o Senhor possa, meu Deus e meu Pai, ter liberdade, muito mais liberdade entre nós, Pai, de nos socorrer de nós mesmos, deixarmos por graça e misericórdia ver o Teu agir. Pai, obrigado por esse estudo de hoje, e que amanhã, Pai, seja um dia abençoado na nossa vida, Pai, e na vida de cada um dessas pessoas, Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, até amanhã. Seu domingo seja maravilhoso. Curta com a sua família, louve ao Senhor. E não esquece de estar aqui 10 horas, viu? Convido os jovens.